Prontinho. Então, pessoal, é o seguinte, essa nossa sessão de hoje, ela vai abordar duas soluções do portfólio multidisciplinar da Elsevier, tá? Que são Science Direct e Mendeley. Essa sessão, como vocês devem ter escutado agora, está sendo gravada. A gente vai compartilhar os dados de acesso a essa sessão por meio de e-mail. Então, no mesmo e-mail que eu vou mandar os dados para que vocês peguem lá o certificado, para que vocês peguem o material completo sobre Science Direct ou sobre Mendeley, na verdade, sobre os dois, já que a sessão é sobre os dois, vocês vão ter também lá a indicação, tá? De um link e uma senha que vocês vão utilizar para acessar a gravação, tá bom? Então, fiquem tranquilos em relação a isso, que eu vou mandar esse e-mail, enfim. Se tiver corrigida a situação com o Zoom vai disparar. Se for, ainda não tiver, eu vou mandar manualmente mesmo na minha caixa, tá bom? Maravilha, então, pessoal. Eu vi agora eu olhei para o bate-papo e eu vi algumas pessoas falando do áudio. Vocês estão me escutando direitinho? Vocês estão vendo a minha tela? Vocês estão me vendo? Tá tudo bem? Então tá, ótimo. Maravilha, tá? Lembrando que vocês estão com o microfone e com câmeras desligadas, tá bom? Beleza, quando eu estiver olhando para o lado, é que eu estou olhando para o bate-papo ou para o QIA, tá? Falando em QIA, eu queria orientar vocês a respeito das perguntas. Vou pedir a gentileza de que vocês não coloquem as perguntas no bate-papo. Não sei se vocês repararam, mas as mensagens no chat, elas sobem muito rápido, né? E a interface do Zoom não é muito bacana, não. E aí, o que acontece? Em relação ao bate-papo, tá? Então, aí, o que acontece? Quando eu vou descendo e subindo nessa interface do chat, sobem muitas mensagens ou descem muitas mensagens. Eu posso perder alguma pergunta. Então, é muito mais seguro se você colocar a tua pergunta no QIA, tá bom? De tempos em tempos eu vou estar visitando lá o QIA para que eu possa respondendo as dúvidas que, porventura, venham surgindo ao longo da sessão, tá bom? Então, conversado sobre isso, a gente vai começar falando sobre Science Direct. Eu vou dividir assim, tá? A gente vai começar com Science Direct, depois a gente vai falar de Mendeley, tá bem? Maravilha, então. Quando a gente fala sobre Science Direct, a gente está fazendo menção a uma plataforma de textos completos. Em Science Direct, eu vou encontrar o conteúdo de textos completos publicados pela Elsevier. Então, assim, tudo que for publicado nas revistas ou nos livros da Elsevier, você já sabe que vai estar ali guardado no mesmo local, numa plataforma chamada Science Direct. É comum que os usuários perguntem o seguinte: poxa, Irene, eu posso nomear Science Direct como base de dados? Assim, a nomenclatura não está errada, não. Mas a gente gosta de chamar de plataforma porque a gente enxerga Science Direct não somente como um local que você vai lá e aí você pega lá, coloca a tua estratégia de busca, o teu critério definido de busca, e aí depois você encontra documentos, pega aqueles documentos, faz download e sai da plataforma. Claro que você pode fazer isso, tá? Mas na real, o que eu quero dizer é que você pode encontrar aí uma série de informações muito importantes, interessantes aí em Science Direct, a respeito de performance do documento, a respeito de popularidade do documento, enfim. Então, tem um valor agregado aí por trás. Não é só aquela questão de vou lá e coletar o texto completo e sair, tá? Então, tem mais agregado ali. Bem, é importante que vocês saibam que em Science Direct, então, a gente tem esse conteúdo acadêmico, esse conteúdo de literatura científica acadêmica revisada por pares, porque tudo que é publicado nos títulos de Elsevier passou nesse processo de publicação numa atividade específica chamada revisão por pares. Ela é essencial para trazer para vocês assim uma segurança de que esses documentos eles foram avaliados, de que eles foram aprovados ali em requisitos muito rigorosos a respeito de qualidade, a respeito de autenticidade, enfim. Afinal, vocês vão estar usando esse conteúdo de alguma maneira como embasamento teórico, ou enfim, apoio nas pesquisas de vocês, então vocês precisam ter essa segurança de que esses conteúdos eles são verídicos, que eles possuem qualidade, tá? Bem, quero comentar um pouquinho com vocês a respeito da quantidade que a gente tem de conteúdo hoje em Science Direct. A gente tem hoje aí algo como 18 milhões de artigos que foram publicados nos nossos mais de 4.400 títulos de revista. A gente vai encontrar títulos ativos e títulos inativos.
O que são os títulos ativos? Os títulos ativos são títulos que seguem publicando, respeitando aí a sua própria periodicidade. Então, por exemplo, eu tenho uma revista que publica novos volumes aí mensalmente. Então, se essa revista tem previsão de publicar, de seguir publicando mês a mês novos volumes, essa revista é uma revista ativa. As revistas inativas, elas são títulos aposentados, vamos chamar assim, tá? Que já não estão publicando mais. Ou foram substituídos por novos títulos, tá? Que vão começar a publicar agora, ou começaram a publicar faz pouco tempo. Ou o que era publicado no escopo daquela revista X, ele acaba sendo abraçado por uma outra revista Y, por exemplo, que já existia, que publicava já no escopo definido e agrupou, né? Englobou também aquele escopo do que era publicado pela revista X. E em qualquer uma dessas duas situações, a gente vai ter, então, essa revista X sendo classificada como uma revista inativa, tá? Além do conteúdo de revistas, a gente vai ter em Science Direct também conteúdo de livros. Hoje a gente tem, contando título a título, tá? Um pouquinho mais que 39 mil títulos de livros, de vários tipos. Vou te dar exemplos. Então, você vai encontrar séries de livros, você vai encontrar enciclopédias, você vai encontrar manuais, você vai encontrar monografias, enfim. São uma grande variedade de tipos de livros que a gente pega tudo junta e coloca num pacote e chama de livro, tá? Você vai ver que lá em Science Direct a quantidade desses livros listados lá é um pouquinho menor que 39 mil. Já vou te falar para você não se assustar quando você for ver lá. Esses 39 mil, a gente chega nessa contagem quando a gente conta título a título. E Science Direct é uma maneira muito particular de contar séries de livros. Lá na plataforma, as séries de livros são contadas da seguinte maneira. Eu tenho uma série de livros que tenham 20 livros. Beleza, eu pego esses 20 livros e chamo de um livro só. Por isso que lá em Science Direct, você vai ter um número, quando você for na parte lá para buscar por títulos, né? Você vai ver um número menor de livros, exatamente por isso. Porque esses livros que fazem parte de uma série, eles foram todos juntos, foram todos colocados ali como um livro só, tá bom? A gente consegue entender esse conteúdo pela ótica de modelo de publicação ou modelo de acesso, tá? A gente vai ter o seguinte, em Science Direct, acesso tanto ao conteúdo de acesso aberto quanto ao conteúdo assinado. Hoje a gente vai ter muito conteúdo de acesso aberto em Science Direct, porque todos os títulos do Elsevier publicam em acesso aberto. A gente tem títulos, na verdade, que publicam só em acesso aberto, e a gente tem títulos que nós chamamos de híbridos, ou seja, publica tanto em acesso aberto quanto em modelo de assinatura, tá? Então, bem, vocês vão ter acesso a todo o conteúdo que é assinado pela CAPES e também acesso ao conteúdo de acesso aberto, tudo na mesma plataforma, então não tem uma diferenciação, tá? Eu vou encontrar só em Science Direct conteúdo assinado, nada disso. Conteúdo assinado, conteúdo de acesso aberto estão disponíveis ali na mesma plataforma. Você também consegue entender um pouquinho desse conteúdo pela ótica de tempo de publicação. A gente vai ter em Science Direct conteúdo, claro, disponível ali em formato digital, do que tenha sido publicado aí desde 1823 até o que vem sendo publicado nos dias atuais. Além da visualização em formato digital, de documentos que possam ter lá no passado, muito lá atrás, claro, terem sido publicados impresso, a gente vai ter o que é publicado hoje em dia, a maior parte dos títulos publica somente em formato online, tá? Formato digital. E a gente vai ter também alguns documentos que vocês vão encontrar nomeados em Science Direct como Articles in Press. O que são os Articles in Press? Os famosos artigos em imprensa, né? Se a gente faz a tradução. Esses Articles in Press são documentos que passaram pelo mesmo processo de publicação, assim como todos os demais, mas eles já foram publicados online e não publicados efetivamente. O que eu chamo de publicação efetiva? Eu chamo de publicação efetiva aquele momento em que o documento sabe em que volume daquela revista ele vai ser publicado, naquele momento que aquele documento sabe quais são os números de página naquele volume que ele vai ocupar, naquele momento onde tem o período bem claro, bem definido, a data ali de publicação. Quando a gente tem esses dados, a gente fala que aconteceu a publicação efetiva.
Só que demora um pouco essa publicação efetiva, tá? Entre ali a aprovação no processo de revisão por pares e a publicação efetiva, a gente tem um certo período de tempo. Por quê? Porque a gente tem, na verdade, um espaço físico limitado para publicação. Ainda que o processo de publicação seja uma grande peneira, uma grande filtragem, né, onde a gente tem os documentos ficando aí ao longo desse processo, né, rejeitados, a gente ainda chega no final do processo com uma quantidade de documentos superior à capacidade, ao espaço para publicação desses títulos. Então, qual é a forma de organização? Colocar esses documentos numa fila. Eles vão ficar numa fila, aguardando o momento devido para que possam ser publicados, para que sofram essa publicação efetiva. Só que assim, essa publicação efetiva pode levar 3 meses, 6, 8, 1 ano, depende, varia de título para título, tá? E isso seria ruim para vocês em algum ponto, porque seria, então, colocar vocês numa posição de ter que aguardar por um documento por tanto tempo. Afinal, vocês precisam de conteúdo curado de qualidade hoje, agora, e não daqui a um ano, né? Logo, o que, que acontece? Apesar da publicação efetiva demorar esse tempo, a publicação online ela acontece o mais rápido possível. Então, o que, que vai acontecer? Você vai ter, assim que o documento for aprovado no processo de revisão por pares, vai ser feito ali um pré-trabalho editorial e o documento vai ficar disponível online. Então, ele vai ficar disponível online, publicado online, antes da publicação efetiva. Para quê? Para que vocês tenham acesso ao que existe de mais atual aí, em termos de conteúdo científico, em termos de, enfim, informação científica para dar embasamento para os trabalhos de vocês, tá bom? Beleza. Queria falar com vocês também um pouquinho a respeito de uma funcionalidade muito importante, não tão compreendida, não tão valorizada, mas muito importante. Essa funcionalidade se chama Topic Page. O que é uma Topic Page? Esse é o primeiro ponto, tá? A Topic Page é um termo em cor azul que você vai encontrar ao longo do documento. E aí, se você pegar o teu mouse e colocar em cima de uma Topic Page, esse termo em cor azul, você vai ver um hiperlink associado. Então, vi que o termo está em cor azul. Vi que tem um hiperlink associado. Opa, encontrei uma Topic Page. Você pode encontrar ao longo do documento muitas topic pages ou algumas topic pages, ou você pode encontrar documentos que ainda não tenham topic pages, tá? A gente está em processo de expansão. Hoje a gente tem aproximadamente aí umas 330 mil diferentes topic pages. Mas eu quero te alertar. Se você chegar num documento, verificar lá no corpo do documento, termos em cor azul contém hiperlink associado e encontrei topic pages. Bacana. O que me traz de valor? Por exemplo, encontrar uma topic page. O que eu vou receber de benefício em relação a isso? Quando você clica numa topic page, você vai para uma outra página, tá? Então, o exemplo aqui seria clicar em inibidor da transcriptase reversa. E aí, então, a gente vai para uma outra página que se chama página de topic pages. Nessa página de topic pages, você tem um adendo de conhecimento, né? Então, você vai ter ali uma informação importante, uma definição do que seria ali inibidor da transcriptase reversa. Você vai ter ali a verificação de termos relacionados, ou seja, poxa, quais são outros termos, outras topic pages que a gente encontra associado ao inibidor da transcriptase reversa? Eu encontro terapia antirretroviral, eu encontro infecção pelo HIV, enfim, eu encontro ali outros termos que são encontrados associados. E abaixo eu vou ter partes de textos de livros que vão estar colocando essa topic page em diferentes contextos para que você faça uma observância da aplicação dessa topic page em outros documentos, para trazer para você uma visão de contextualização. Essa é a ideia, tá? É importante que você saiba que nessa página de topic pages, essa informação que você vai encontrar é a informação que veio dos livros Deus e Via. Isso é essencial, você não pode esquecer. Por quê? Porque quando eu tenho essa conexão essa conexão entre o conteúdo de revista e o conteúdo de livro, eu tenho um casamento acontecendo. Eu estou juntando dois tipos de conhecimentos diferentes. O conhecimento de revista, né, do artigo ali, ele vai trazer para a gente uma visão muito mais específica, muito mais pontual, tocando ali num ponto dentro da temática,
tá? A gente costuma dizer que a gente encontra no conteúdo de revista o estado da arte de publicação, aquele complementação, aquele adendo de informação nova a respeito dos últimos resultados das pesquisas sobre matemática. Já no conteúdo de livros, a gente contém a tendência de encontrar um conhecimento muito mais abrangente, muito mais amplo. A gente gosta até de falar, inclusive, que nos livros a gente encontra o conhecimento clássico. Ou seja, todas as bases que estruturam, tá? Que fazem a fundação ali do conhecimento, que vai estruturar o resto do conhecimento, você vai encontrar nos livros. Então, suporte, tá? Para o básico a respeito de matemática, você vai encontrar, você tende a encontrar no conteúdo de livros. Quando eu faço esse casamento do conteúdo de revistas com conteúdo de livros, opa, eu estou ali juntando conhecimento essencial para que eu possa estruturar uma compreensão mais sólida a respeito de matemática, tá? Por isso que é importante que vocês consultem ambos tipos de conteúdo. E as topic pages favorecem isso para vocês, tá? O que não significa que eu vou encontrar só topic pages em conteúdo de revistas. Eu posso encontrar topic pages também em conteúdo de livro, num capítulo de livro, num documento de uma enciclopédia, tá? Isso é perfeitamente comum e aceitável, tá? Só que quando a gente cair nesse momento, nessa questão de encontrei uma topic page num artigo, cliquei para a página de topic page, a gente tem esse favorecimento dessa ligação desses dois tipos de conteúdo, tá bom? Então, assim, era isso que eu queria começar conversando com vocês, para que vocês entendessem um pouquinho a respeito do que era Science Direct, qual a proposta da plataforma, para que vocês entendessem mais ou menos o que ela faz, de modo de uma maneira a entender qual o papel da plataforma, né, nesse fluxo da pesquisa que vocês estão desenvolvendo, tá bom? Beleza, então. Então, terminei aqui esse material curtinho, eu vou compartilhar uma versão completa desse material, com essas telas e outras mais, tá? E agora a gente vai lá para o navegador, para que eu possa conversar com vocês a respeito de acesso, enfim, para que a gente possa falar um pouquinho também depois do manejo propriamente com a plataforma, tá? Nayara me fez uma pergunta aqui no QA, que é a seguinte: olá, qual é o seu e-mail de contato? Pretendo não utilizar. Utilize sempre que necessário. Sempre que você precisar de apoio, Nayara, estou à disposição, tá? Gostaria de responder mais rápido do que eu respondo atualmente, mas cuidando de 7 países está um pouco complicado, mas eu respondo todo mundo, tá? Se você tiver qualquer dúvida, se vocês tiverem qualquer dúvida, eu vou colocar então no bate-papo, tá? Pode mandar para o a.b.silva@elsevier.com, tá bom? Que eu tô sempre de olho, eu olho os e-mails e tal, não respondo, como eu disse para vocês, de imediato. Infelizmente, não consigo, mas eu nunca deixo ninguém sem resposta. Pode aguardar aí 2 dias e meio no máximo, quando tá muita demanda, e aí você vai receber minha resposta, tá bom? Às vezes também não respondo de imediato, porque vocês querem uma coisa muito específica, e às vezes eu, antes de te dar a primeira resposta, eu já vou consultar para ver se eu já consigo já responder direcionado certinho, tá? Mas eu sempre respondo todo mundo, tá bom? Beleza, vamos falar então a respeito de acesso ao conteúdo em Science Direct. Como eu disse para vocês, em Science Direct eu vou ter acesso tanto a conteúdo de acesso aberto quanto a conteúdo assinado, né? Mas, para que eu tenha de fato acesso a esse conteúdo assinado em Science Direct, eu preciso fazer um acesso diferenciado. Eu preciso utilizar um modelo de acesso. Science Direct é uma plataforma aberta, Aline? Plataforma aberta é. Por quê? Se você tiver em nenhum tipo de acesso especial, você pega aí teu celular, por exemplo, agora, se você digitar no navegador www.sciencedirect.com, você vai chegar nessa mesma interface que você está vendo aqui na minha tela. Você vai poder fazer uma busca? Vai. Se você estiver sem esse acesso especial, você joga aqui um termo qualquer, que seja, você vai encontrar resultados de documentos, mas você só vai ter acesso ao conteúdo de acesso aberto. Todo o conteúdo que é assinado pela CAPES, você não vai ter acesso se você não estiver usando um modelo de acesso devido. Então, para acessar a todo o conteúdo, o que é de acesso aberto e também o conteúdo assinado, que é assinado pela CAPES, você precisa fazer esse acesso diferencial. Existem alguns modelos de acesso, tá? O acesso diretamente lá da instituição, ou seja, utilizando
um dos IPs, das faixas de IP institucionais. Então, você vai ter, por exemplo, as faixas de IPs das instituições cadastradas junto à CAPES e junto ao Elsevier. E aí, nesse sentido, quando você está lá utilizando a rede da instituição ou um computador da instituição, você vai ter essa autenticação em cima de um IP institucional, tá? E aí, o acesso é liberado, porque o IP é conhecido pelo sistema. Simples assim. Em relação ao acesso remoto, esse acesso remoto ele pode se desmembrar em duas partes, tá? Eu posso ter um acesso remoto fornecido pela própria instituição, não é regra, mas pode acontecer. E aí isso vai variar de instituição para instituição. Algumas instituições, elas oferecem um acesso remoto próprio, seja por meio de VPN ou por meio de proxy. Aí, geralmente, é um ou outro. Mas aí você precisaria consultar direitinho com o sistema de bibliotecas para verificar se há essa possibilidade, caso haja, como é feita essa configuração. E aí, após essa configuração, o que a gente teria? A gente poderia, aí sim, ir ao navegador, digitar www.sciencedirect.com e aí você vai ter acesso aí ao conteúdo assinado disponibilizado aqui em Science Direct. Bem, um outro modelo de acesso remoto é o acesso CAF, que nada mais, nada menos é que uma proxy fornecida pela própria CAPES, tá? Então, você viria aqui ao portal de periódicos da CAPES. No topo, você clica na opção acesso CAF, tá? Essa primeira opçãozinha aqui. Clica em acesso CAF. E então, você, em sequência, vai ver uma caixinha. Essa caixinha você vai escolher aqui. Eu não sei porque que todas as vezes que eu clico em acesso CAF, primeiro vem para o meu espaço. Não entendo isso. Mas vamos de novo, vamos insistir. Pronto, acesso CAF, agora sim. Você vai encontrar a tal caixinha, abre a caixinha, digita o nome ou a sigla da tua instituição, seleciona a opção correspondente ao nome da tua instituição, clica em enviar. Feito isso, você vai para uma sequência de página, na qual você vai colocar ali os dados da tua credencial institucional, tá? No caso, está dizendo aí o teu login de e-mail e a tua senha. Você vai dar esses dados certinhos e depois que você informar esses dados, você vai pedir para fazer login. Então, deu os dados, pede para fazer o login, aguarda um pouquinho, porque você vai voltar automaticamente lá no início do portal de periódicos da CAPES, tá? Eu tenho que voltar aqui manualmente, não tem jeito, porque eu não tenho nenhum dado aqui de credencial vinculado ao FPR, tá? Então, a gente vai voltar aqui manualmente, mas você já sabe que você tem que aguardar. E aí, voltando lá no início do portal, né, nessa volta após ativação do CAF, você vai ver uma informação diferenciada. Lá em cima, no canto superior esquerdo, abaixo do nome Portal de Periódicos, calma aí, deixa eu ler. Portal de Periódicos CAPES/MEC, vai estar escrito acesso por e o nome da tua instituição, tá? Não pode estar acesso livre. Se tiver acesso livre, significa que você vai ter acesso somente ao conteúdo gratuito disponibilizado pelo portal. Como a gente está falando de querer fazer acesso ao conteúdo assinado, então você precisa não estar em acesso livre, né? Você precisa estar no acesso CAF. Tá, eu vi aqui acesso por o nome da minha instituição. O que eu faço agora? Você vem, então, aqui, baixando um pouquinho essa página. Na verdade, na página inicial, vai aparecer, não com esse menu, meu espaço aqui, podendo logar, né? Iria aparecer do lado aqui esquerdo essas seções com várias opções, tá? Dentre elas, eu tenho a opção de busca e uma subopção chamada buscar base, onde a gente usa caminho para encontrar plataformas. E estando mesmo na página inicial, você iria no centro também encontrar uma caixinha. Acho que a minha internet não está me favorecendo muito agora. Vamos insistir, agora sim. No centro você encontraria também essa caixinha para efetuar uma busca, tá? Podendo fazer uma busca base também. E aí, pedindo para fazer uma busca base, você coloca Science Direct, tá? Sempre assim. E clica em enviar. E aí, você vai encontrar um resultado de uma busca, que vai estar escrito Science Direct, entre parênteses, Elsevier. Você vai clicar e, então, você vai encontrar caminho para a Science Direct, autenticada ou indicada, pelo portal de periódicos da CAPES, tá? Vocês vão reparar que eu não vou encontrar nenhum resultado de busca. Por quê? Porque eu estou em acesso livre. Lembrem que acesso livre não me dá caminho para encontrar, para acessar conteúdo assinado,
tá? Então, preciso estar com acesso CAF. Se não tiver com acesso CAF, você vai encontrar aqui, daqui a pouco, a opção de, na verdade, informação, nenhum registro encontrado, algo do tipo, tá? Mas fazendo pelo CAF vai dar tudo certo, e aí é só seguir o procedimento, vocês vão chegar a Science Direct, beleza? Cheguei a Science Direct, eu encontro com uma página inicial assim, e aí, lá no canto superior direito, vocês estão vendo aqui o meu nome, né? Deixa eu clicar aqui para sair, de modo que a gente possa mostrar exatamente como que aparece logo que chega assim em Science Direct. No canto superior direito, eu vou encontrar essas opções de registro e login. Lembrando que essas opções, elas não têm absolutamente nada a ver com acesso, nada a ver com acesso. Não faça login aqui com credencial acadêmico, com credencial de CAP, porque isso não vai te garantir acesso. Essa opção de registro, essa opção de login, elas têm relação com uma personalização de uso, tá? Se você tiver interesse em criar alertas, se você tiver interesse em receber recomendações de conteúdo com base em histórico de pesquisa anterior, se você tiver interesse de acompanhar o histórico do que você anda acessando em texto completo, aí então você cria essa continha no Register e depois você loga aqui no Sign In, tá? Essa conta segue um modelo de cadastro único que a Elsevier tem para suas plataformas e soluções. Ou seja, se já tem uma conta Elsevier associada a Embase, por exemplo, o que vai acontecer? Eu vou vir aqui em Science Direct e vou simplesmente pedir para fazer login. Não vou fazer um outro registro, nada disso, tá? Não é uma conta para cada solução plataforma da Elsevier. Só cria uma vez. E aí, nas próximas vezes, você vai dando essas informações, tá? Replicando essas informações, tá bom? Essa conta é extremamente importante, inclusive, para o seu certificado, como eu falei lá no início. É em cima do nome dessa conta que o seu certificado é gerado, tá? Algumas das vezes os usuários me falam, Ali, não saiu meu nome completo no certificado. Não vai sair se não tiver na sua conta o nome completo. Então, já dando uma diquinha aí, quando vocês baixarem o certificado, tiver com o nome, enfim, antes de baixar o certificado, pode vir aqui em Science Direct, faz o login. E aí, fazendo o login, além de logar na plataforma, você tem a possibilidade de modificar qualquer dado nessa conta. Se você já verificar aqui que não está seu nome todo, clica nessa opção do teu login, vai na opção View Account, de visualizar a conta, e aí você pode mudar o teu nome, tá? Ele vai pedir para você logar de novo, ó. E aí você muda o seu nome na conta, tá? Muda aqui, ó, em nome e muda também em nome que vai aparecer, display name, tá? E em cima exatamente desse nome que é feito o teu certificado, tá bom? Bem, conversando sobre essa conta Elsevier, essa conta em Science Direct, voltando lá na página inicial, eu voltou aqui, a gente vai encontrar essa seção de busca mais rápida. Essa seção é composta por alguns campos que você pode preencher, tá? Com dados para fazer essa busca mais rápida. Caso você queira fazer uma busca avançada ou utilizar um outro campo que não esteja disponível aqui na busca mais rápida, você pode consultar, tá? A existência desse campo lá na busca avançada. A busca avançada, ela se encontra aqui do lado da seção de busca rápida, então você clica em Advanced Search, busca avançada. E aí, então, você se depara com essa busca avançada. Ela está um pouco resumida, e você encontra já, então, alguns campos. Para que eu veja todos os campos, eu clico aqui na opção Show All Fields. Então, mostrar todos os campos. E aí sim aparecem, de fato, todos os campos que compõem aí essa busca avançada, tá? Do lado esquerdo, você vai encontrar uma opção chamada Search Tips, que são as dicas de busca. Esse Search Tips te leva para a página do Centro de Suporte de Science Direct. No Centro de Suporte de Science Direct, você vai conseguir verificar essas informações sobre como utilizar melhor essa sua busca avançada. Aqui embaixo, você vai ter informações a respeito, por exemplo, de o que significa cada campo, o que eu estaria pedindo para a plataforma se eu coloco uma informação no campo tal e faço a busca.
Você consegue verificar também a informação de possibilidade de uso de operadores booleanos, como utilizar esses operadores booleanos, ou posso utilizar caracteres especiais para fazer essa busca? Ah, pode, mas quais são esses caracteres especiais? Como que eu junto tudo isso? Enfim, aqui na busca avançada, você vai conseguir essa informação. Abaixo também você vai ter algumas outras informações a respeito da busca avançada. Porque a busca avançada, ela, por exemplo, a busca em Science Direct como um todo, ela vai eliminar, por exemplo, variações. Então, se você colocar lá a palavra tiver trema, se você não botar com trema, não tem problema. Ele vai buscar com trema ou sem trema, tá? Então, essas informações aqui vocês vão encontrar nesses dados a respeito da busca avançada em Science Direct, tá? É legal vocês consultarem essa sessão de dicas, porque a gente, pode ter diferenciações. Algo que seja perfeitamente aceitável e possível na busca avançada de uma plataforma e não seja de outra, tá? Mesmo sendo do mesmo editor. Então, assim, é bacana que vocês consultem sempre, tá? Maravilha. Vamos voltar aqui na busca avançada, que eu quero comentar a respeito desse primeiro campo. Claro que vocês já sabem onde vocês encontram informações, né, sobre os campos da busca avançada, mas queria chamar atenção e ressaltar esse primeiro campo que se chama Find Articles with these Terms. Encontre documentos com esses termos. Não se deixe enganar pela palavra article aqui. Muitos momentos que o Science Direct fala article, ele quer dizer documento, tá? Beleza. Encontre documentos com esses termos. Esse campo aqui varre todas as partes do documento. Ou seja, se eu jogo aqui a palavra Apple, maçã, e busco, a plataforma vai buscar Apple no título, no resumo, nas palavras-chave, no nome do autor, no nome da instituição de afiliação do autor, no corpo do documento, só não vai buscar na lista de referências, tá? O mesmo vai acontecer igualzinho se você utilizar o campo Keywords da busca rápida. Se eu jogo aqui com Keywords, o mesmo Apple, e busco, a plataforma vai buscar esse termo. Título, resumo, palavras-chave, nome do autor, instituição de afiliação, corpo do documento, nome da revista, ou seja, em todas as partes do documento, exceto nas referências. O que eu quero te dizer é, tanto faz se você buscar lá na busca rápida no campo Keywords, ou se você buscar, tanto faz se você buscar aqui ó, em Keywords, tanto dá igual você buscar na busca avançada, na opção, no campo, melhor dizendo, encontre documentos com esses termos, tá? Então fiquem atentos em relação a esse detalhe. Posso buscar usando um campo mais específico? Pode. Aqui embaixo a gente vai ter a opção de buscar no título, resumo em palavras-chave, ou só no título, enfim. Isso aí está alinhado à tua estratégia. Nesse momento eu falo de estratégia em relação aos critérios que você vai utilizar, tá? Para fazer essa busca acontecer. Beleza, vamos aqui fazer uma estratégia que eu separei para fazer com vocês. Eu vou buscar por documentos que falem de motor, que é engine, e eficiência, tá? Algo simplesinho, você pode adaptar aí para sua estratégia própria, sem problema. Então, eu vou colocar aqui o and, esse operador booleano que está determinando essa relação entre esses termos, né? No caso de obrigatoriedade, tem que aparecer os dois termos, e coloco aqui efficiency. Tá bom. Motor e eficiência. Ótimo. Por que os termos estão em inglês? Porque todos os documentos são indexados em inglês. Ou seja, Aline, eu vou ter documentos aqui na plataforma que tenham sido escritos, publicados originalmente num outro idioma que não seja inglês? Sim. Você vai ter trabalhos escritos em português, em espanhol, em francês, em alemão. Você pode ter trabalhos em vários idiomas, tá? Depende de cada título. Só que todos esses documentos, eles vão ser indexados em inglês. Sempre em inglês. Logo, você deve fazer a busca em inglês. Por quê? Porque quando você faz a busca em inglês, a plataforma vai varrer tudo que existe nela sobre aquela temática. Porque não importa qual seja o idioma original, tá? Tudo está indexado em inglês. Se eu buscasse, por exemplo, escrito mesmo, motor,
And eficiência, eu teria só encontrado, ou melhor dizendo, iria só encontrar documentos que tenham sido porventura escritos ali em português, tá? Às vezes em espanhol, se os termos são correspondentes nos dois idiomas, tá bom? E aí você pode colocar os critérios que você quiser, pode colocar mais critérios, enfim. E aí a gente roda essa busca. E aí eu vou encontrar 185.369 resultados de documentos. Esses resultados, eles aparecem nessa listagem, você pode ordenar de duas formas, tá? Por relevância ou por data. Relevância significa frequência, ou seja, frequência de aparecimento dos termos buscados. Um documento muito relevante à plataforma é um documento onde ela encontrou, muitas vezes, os termos utilizados ali na sua estratégia, da maneira com a relação ali que você determinou. E ordenando por data, é fácil de entender, né? Do documento mais recente para o documento mais antigo, tá bom? Beleza, então. Aqui do lado esquerdo, eu vou ter o total, né, desses documentos encontrados, 185.369 resultados de documentos. E abaixo eu tenho a opção de criação de alerta, para que eu tenha uma certa eficiência, né, que a plataforma me avise quando novos documentos forem indexados, forem publicados aqui online, cheguem indexados na plataforma, respeitando essa minha estratégia, tá? Para criar alertas, eu preciso daquele login feito. Não dá para criar alerta sem ter essa continha de login, sem que ela esteja logada no momento do uso da plataforma, tá bom? Do lado esquerdo ainda, eu vou ter opções de filtragem. Eu posso filtrar por Subscribed Journals. Cuidado com a tradução, tá? Te leva a imaginar que você vai filtrar por conteúdo de revistas assinadas. E não é só isso, não. Na verdade, filtrar por Subscribed Journal significa pedir para ver na lista de resultados, tá? Só trabalhos que venham de conteúdo que você de fato tem acesso. Pode ser conteúdo de acesso aberto, ou pode ser, claro, conteúdo vindo de títulos assinados. Pode ser conteúdo que venha de livros assinados? Sim, pode. Não necessariamente só de revistas, tá? Aqui do lado esquerdo também a gente vai ter a opção de filtragem por ano, só ir marcando as caixinhas, vai fazendo a filtragem, tá? Por tipo de documento, por título da publicação, nome da revista, nome do livro, por área do conhecimento, eu posso contextualizar, eu quero trabalhos que falem de motor e eficiência, tá, mas em que contexto, em que área? Opa, botei na filtragem errada. Eu quero em engenharia, não, eu quero em química. Você vem aqui e faz a tua devida filtragem, tá? E você pode filtrar por tipo de acesso. Eu sempre costumo falar agora a respeito de Open Archive, porque geralmente vocês olham e ficam perguntando, o que é Open Archive? Open Archive é arquivo aberto, né? Se a gente for traduzir. O que é arquivo aberto? Algumas revistas, elas trabalham em modelo de arquivo aberto. Vou te dar um exemplo. As revistas da coleção Cell Press, que é uma coleção de revistas de muito prestígio aí para a área de saúde, ciências da vida, enfim. Elas publicam em modelo de Open Archive, ou seja, elas publicam conteúdos, sim, em assinatura, em modelo de assinatura, mas elas trabalham com um período de embargo, ou seja, um documento é publicado hoje, lá, num título Cell Press, e aí, o que é feito? É determinado ali o período de embargo, né? Cada revista tem um período de embargo específico, tá? Pode variar de título para título. Vamos supor que o período de embargo de uma revista lá da Cancer Cell, que é uma revista dessa coleção Cell Press, seja, por exemplo, um ano. Então, daqui a um ano, quando completar um ano, esse documento que era assinado, né, visível somente para usuários que tinham acesso enfim, a assinatura daquela revista Cancer Cell, aquele documento vai ficar aberto para todo mundo, tá? Isso acontece com alguns títulos, tá? Não são para todos os títulos. Dei um exemplo da Cancer Cell, outras revistas também podem publicar em modelo de Open Archive, é isso que significa Open Archive, tá? Um documento que era fechado, que ficou aberto depois de um período de tempo chamado período de embargo, tá bom? Legal. O que a gente tem aqui? No centro, a gente tem esses resultados de documentos, tá? E aí, o que eu posso fazer? Se eu quiser ir ao título de um documento, eu clico no título. Se eu quiser ir no texto, melhor dizendo, de um documento, eu clico no título dele. E a gente vai encontrar aqui
o texto completo. Texto completo esse no formato chamado HTML. Esse formato HTML é interessante porque ele favorece, né, que a gente encontre aí as topic pages. Olha aí, ó, termos em cor azul, coloquei o mouse, tem hiperlink associado, é topic page. E também favorece que a gente possa ir a partes desse documento de forma rápida. Então, por exemplo, lá do lado esquerdo do documento, eu vou ter o índice, né, essas divisões e subdivisões do documento. Então, vamos supor, por exemplo, que eu queira ir nessa parte do documento que fale de resultados experimentais e discussão. Então, aqui eu vou no Experimental Results and Discussion e clico nessa parte lá no índice e eu venho para essa parte exata no documento. O mesmo funciona para que eu possa, por exemplo, ver um dado contido nesse trabalho, uma figura, ou uma tabela, por exemplo, enfim, um vídeo, podem existir, tá? Trabalhos que tem vídeos aí no corpo. Sem menor problema, você pode ir essas partes de forma rápida. Do lado direito, eu vou ter a informação dos recomendados. Todas as vezes que você entra em um documento em Science Direct, a plataforma ela fica de olho para saber se você vai entrar em outros documentos também naquela mesma seção. Se você entrar em outros documentos naquela mesma seção, ela vai computar o interesse, ou seja, poxa, usuários que acessam esse trabalho aqui, que a gente está, por exemplo, vendo o texto completo agora, eles têm interesse também naquele trabalho X, naquele Y, naquele Z. E ela reúne essa informação, vê desses acessados na mesma seção que esse documento, quais foram os mais acessados, os mais visualizados, e ela te oferece como recomendados, tá? Então, entrou no texto completo em Science Direct, a plataforma pode te recomendar entre 1 e 6 outros documentos, tá bom? E abaixo, a gente vai ter a informação a respeito de métricas. Então, tenho aqui primeiro a informação de métrica tradicional, ou seja, a citação. Então, esse trabalho ele foi citado por 7 trabalhos. Se você quiser ver a informação completa, a listagem de quais foram de fato esses 7 trabalhos, você clica aqui embaixo na opção View More Articles, visualizar mais documentos, e você sai de Science Direct e vai para Scopus. Lembrem, Scopus é que faz a contagem de citação. Então, aqui a gente vai conseguir ver a lista dos 7 trabalhos que citaram aquele que a gente está vendo em texto completo, tá? E a gente vai ter também, abaixo ainda do lado direito, a informação de métricas alternativas. Então, métricas para documento, né? Essas métricas alternativas, elas têm o papel de mostrar para a gente a popularidade. Por que a popularidade em um documento é importante? Porque a popularidade está alinhada à visibilidade. Então, visibilidade é tudo que um autor quer. Por quê? Porque quando um trabalho está visível, esse trabalho ele está exposto, né, para bastante pessoas e nesse sentido pode haver aí um recebimento maior de citações, tá? Então essa métrica ela sempre fica aí nesses canais, nas redes sociais, na internet, de uma maneira geral, captando interações. Se existe uma interação desse documento, por exemplo, sendo mencionado numa notícia, ou sendo mencionado num blog, ou foi visto que em gestores de referência, autores, enfim, pesquisadores, pessoas leram esse trabalho, o que vai ser feito? Vai ser mostrado aqui essa interação, tá? É bem bacana verificar, então, essa informação, vocês entenderam pela questão da popularidade, né? E até porque, o que acontece nesse contexto? Citações demoram, não é assim, de publicar um trabalho, opa, um segundo depois cai a primeira citação. Seria maravilhoso se fosse assim, na verdade, mas na verdade não funciona dessa maneira. E aí, o que acontece? Você já pode usar essas métricas alternativas como uma pré-visualização, tá? Do que está sendo falado, do boom do seu trabalho. Então, por exemplo, você pode ter muitas pessoas falando sobre o seu trabalho, interagindo sobre ele, e ainda não ter de fato saído uma citação. Mas se você vê muita interação em termos de popularidade, muito possivelmente esse trabalho vai tender a ter um número maior de citações, tá? Então, você já tem uma pré-visualização aí como é que foi a citação, como é que foi o boom que seu trabalho causou aí quando outras pessoas tiveram, enfim, contato com ele, tá bom? Maravilha. E aí, nos resta o centro do documento, né? Aqui no centro do documento, você pode encontrar desde o resumo, termos em cor azul, com hiperlink associado, que você já sabe que são as topic pages. Então, eu posso encontrar topic pages ao longo do documento todo. E o que acontece? Quando eu clico numa topic page,
eu vou para a página de Topic Pages e recupero informações, tá? Então, eu tenho aqui ou uma informação ou uma definição que saiu desse livro. Eu tenho a informação dos termos relacionados. E mais abaixo, eu tenho partes de textos de livros que vão estar colocando aquela topic page em diferentes contextos, tá? Para que vocês entendam um pouquinho a respeito dessa contextualização, tá bom? Então, aqui a gente vai ter várias partes de texto que podem ter imagens, podem ter tabelas, enfim. Todo mundo vai ter essa visualização da página de Topic Pages, tá bom? E aí, gostou de um trabalho? Ai, gostei dessa parte de texto aqui. Beleza, essa parte de texto aqui, ó, acho que eu selecionei muita coisa, mas essa parte de texto aqui, por exemplo, saiu desse trabalho. Então, você pode clicar no título do trabalho para verificar se você tem acesso. Caso você chegue aqui e visualize o capítulo 6, é porque esse trabalho aí faz parte do conteúdo assinado que você tem acesso, e aí você vai conseguir ter o contato, né, na verdade, verificar o que está sendo exposto nesse conteúdo de livros, tá? Você vai ver que estou aqui num conteúdo de livro, num capítulo dentro desse livro, mas a disposição aqui espacial, a interface é igual no que diz respeito à página do texto completo, tá? Para fechar Science Direct, eu quero te ensinar a fazer a busca por títulos. Para fazer uma busca por um título, você vai no topo, na opção Journals e Books, tá? Revistas e livros. E aí, o que você vai ter? Você vai ter aqui a lista completa desses títulos que foram publicados ou são publicados pela Elsevier. Então, 4.409 revistas, soma de ativas e inativas, e 31.150 livros. Lembra que eu te alertei? Aqui está sendo contado séries de livros, com todos os livros de uma série sendo contados como um único livro, tá? Aqui embaixo a gente tem essa lista, mas você pode buscar um título dando nome. Então, por exemplo, eu quero buscar por uma revista que se chama Hand Clinics. Então, você vem aqui nessa linhazinha e digita Hand Clinics. Você vai encontrar todos os títulos que tenham essas palavras no nome. Essa é uma revista da coleção Clinics Collection, que é assinada pela CAPES, tá? E aí, clicando aqui no título desejado, você encontra informações sobre essa revista, tá? Você encontra informações de impacto, você encontra caminho para últimas edições, enfim. Verifique informações sobre onde essa revista está indexada, quem faz parte do corpo editorial, quais são os objetivos, qual é o escopo da revista. E aqui você vai ter também o caminho para obtenção do guia para autores, para você saber quais são os requisitos, né, para publicação dessa revista, informações a respeito de acesso aberto, como publicar em acesso aberto essa revista, enfim. Abaixo você vai ter aqui algumas informações, tá? Quais foram os últimos documentos publicados nessa revista? Essa revista Hand Clinics teve aí, o último volume publicado foi em fevereiro de 2021. Você pode consultar os mais citados nos últimos 3 anos, que foram publicados nessa revista, tá? Os mais baixados nos últimos 90 dias, publicados também nessa revista, e os mais populares nos últimos 3 anos. Lembra, popularidade significa alta interação em termos de métricas alternativas, em métricas LAMEX, tá? Quero voltar lá no início, em Journals e Books, para a gente fazer o seguinte. Quero te mostrar que a gente tem a possibilidade de filtrar por títulos, tá? De determinadas áreas. Aqui do lado esquerdo tem uma opção chamada domínio. Domínio é grande área, tá? Na verdade, a gente tem 4 grandes áreas do conhecimento. A gente divide esse conhecimento em 4 grandes áreas: ciências físicas e engenharia, ciências da vida, ciências da saúde e ciências sociais e humanidades. Então, quando eu venho aqui em domínio, eu vou encontrar em negrito essas áreas grandes, e abaixo eu vou encontrar áreas menores, vamos chamar assim, que estão contidas nessas áreas maiores. Então, por exemplo, em ciências físicas e engenharia, eu vou encontrar engenharia química, eu vou encontrar ciência da computação. Em ciências da vida, eu vou encontrar ciências do meio ambiente, neurociência, e assim por diante nas áreas maiores, tá? Vamos supor, por exemplo, que eu quero títulos que publiquem em anestesiologia, tá? Então, vamos lá. Eu venho aqui em medicina e odontologia, que é uma subopção,
de Ciências da Saúde e seleciono. E aí vai filtrar só pelos títulos que tem conteúdo de medicina e odonto. Tá, mas eu quis algo específico, eu falei anestesiologia. Então, o que a gente vai fazer? A gente vem aqui em subdomínio e na verdade, escolhe, né? Procura aqui onde está a parte mais específica que você deseja. Aqui, no caso, eu encontro anestesiologia e medicina da dor. Então, seleciono, que é essa opção que a gente queria. E eu vou ver só os 204 títulos, melhor dizendo, que tem conteúdo para anestesiologia. Bem, aqui eu vou ter livros e revistas. Eu posso ordenar, na verdade, filtrar, né, para verificar só as revistas, ou para verificar só os livros, ou para verificar tipos específicos de livros, tá? E abaixo você tem uma opção bem bacana, chamada filtragem por tipo de acesso. Aqui, quando você marca a opção Subscribed Complementary, você está pedindo para ver somente na lista os títulos que a CAPES de fato está assinando que você vai ter acesso. Então, você clica em Subscribed Complementary e aí você vai encontrar o quê? Você vai encontrar a lista desses títulos. Então, eram 179 títulos? Tá. Quais esses títulos a CAPES assina, que eu vou ter mesmo acesso? Para saber essa informação, você vem aqui no Subscribed Complementary, tá? Pode ser claro que vocês tenham uma diferença no número de títulos depois dessa filtragem do que comparado comigo, tá? Porque, claro, eu tenho acesso a tudo, eu trabalho no Elsevier. Mas o caminho é basicamente esse, tá? Queria te chamar a atenção para algumas nomenclaturas aqui, tá? Repara aqui. Eu tenho esse segundo título aqui, tá vendo? Essa segunda revista, que abaixo do nome dela tá escrito Contains Open Access. O que isso significa? Toda vez que você encontrar um título que esteja escrito Contains Open Access, significa que essa revista é híbrida. Ela publica tanto em modelo de assinatura quanto em modelo de acesso aberto, tá? Contains Open Access, ela é híbrida. Aline, e quando a revista está escrito assim, ó, Open Access, abaixo do título? Essa é uma revista que só publica em acesso aberto, tá? Então, Open Access publica só em acesso aberto. Contains Open Access é híbrida. Aline, e quando a revista não tem nada falando debaixo do título dela? Não está nem falando que é Open Access, nem está falando que é Contains Open Access. O que eu posso entender disso? Se o título não está aqui com uma categoria específica, esse título é inativo, ou seja, não publica mais. Essa APS Journal, vamos abrir aqui, ela ficou inativa, ela seguiu publicando com outro nome, ela foi, na verdade, substituída por um outro título chamado Pain Forum. A gente clica aqui. A Pain Forum já ficou inativa, foi substituída pela The Journal of Pain. E aqui a gente tem essa revista ativa, tá? Supports Open Access, contains Open Access, é híbrida, tá bom? Agora, essa última faceta dela é de uma revista híbrida, tá? Não sei anteriormente como é que era. Mas aqui, com aqueles outros nomes, ela estava inativa. Ok? Deu para entender? Open Access, só publica acesso aberto. Contains Open Access, híbrida. E não tem nenhuma nomenclatura, revista inativa. Tá bom? Então, assim, pessoal, era isso que eu tinha para falar com vocês sobre Science Direct. Eu vi que tem 2 interações aqui no QIA, então eu vou dar uma olhada aqui agora para ir respondendo. Depois, se tiver tudo respondido, a gente vai lá para Mendeley, tá? Alisson me pergunta, a UFPR tem o acesso CAF? É isso? Então, a UFPR tem o acesso CAF, tá? Toda instituição federal tem adesão ao acesso CAF, tá? Vivi me pergunta, o acesso pelo CAF é equivalente ao acesso pela proxy? Então, equivalente em termos de conteúdo, sendo muito sincera para você, não vou dizer para você que é, porque não exatamente é. O que acontece? Quando existe a possibilidade de acesso pela proxy, vocês podem ter acesso a outros conteúdos outras plataformas que sejam assinados pela UFPR, tá? Não sei se eu posso estar enganada, mas eu acho que vocês têm acesso a outra plataforma, acho que é Harry Access também. Vocês voltaram a acessar, assinaram, voltaram a acessar. Se tiver alguém de biblioteca, me corrija se eu estiver errada, viu?
meu mundo é das multidisciplinares, mas, por exemplo, se for de fato isso, a CAPES não tem mais acesso a Reaccess, tá? Porque não foi renovado o Reaccess. Então, pelo CAF, você não teria acesso a essa plataforma. Pela Proxy, você teria acesso. Se, porventura, a UFPR contratasse, assinasse, né, outros títulos a parte do que é assinado pela CAPES, pela Proxy, você teria acesso àquele conteúdo além. Teria acesso ao conteúdo que a CAPES assina e esse a mais que a UFPR, aqui na minha exposição, assinou, tá? Pelo CAF, não. Só acesso que a CAPES assina, tá? Eu não vou dizer para você que é igualzinho, é uma coisa, porque pode ter diferença. Para instituições que não assinem nada à parte, não faz diferença. Mas se essa instituição assina conteúdo, plataformas à parte, do que, além do que a CAPES assina, vai ter diferença sim, tá, Vivian? Rafael me perguntou, é só assistir para ter acesso ao certificado ou preciso enviar e-mail? Não, Rafael, só assiste, o Zoom já computou sua presença aqui e depois eu faço o meu trabalho de fazer chegar para você os dados para acesso ao certificado, tá? Isabela me perguntou, qual seria a diferença entre busca periódico e busca base lá no portal, né? Para buscar periódico, tá, Isabela, lá no portal, você vai buscar conteúdo publicado numa revista, tá? Não sei se a The Journal of Pain faz parte do conteúdo assinado pela CAPES. Se você quisesse encontrar conteúdo dessa revista, tá? Você poderia lá no portal pedir para fazer a busca periódico, digitar lá The Journal of Pain para encontrar conteúdo dessa revista e encontraria lá a listagem desses documentos. Caso você quisesse acessar o texto completo, você iria ser redirecionada para Science Direct. Já a busca base, ela serve para que você já entre direto na Science Direct e faça o acesso ao conteúdo, né, e busque diretamente na plataforma, tá? Você faz um caminho ali, sendo ligado ali, na verdade, fazendo essa ligação, né, essa intermediação, passando pelo portal, mas você chega no final a Science Direct. É basicamente isso, tá? Jéssica me pergunta o seguinte, fiz minha inscrição nesse curso usando meu e-mail pessoal, mas meu cadastro de Science Direct está com meu e-mail institucional. Terei problemas com o certificado? Não vai ter não. Você vai receber no seu e-mail pessoal os dados para que você possa coletar lá o seu certificado. Na hora de coletar o certificado, você vai logar na sua conta Elsevier com seus dados institucionais, sem problema nenhum, tá, querida? Jéssica me perguntou, qual a diferença na pesquisa sem o termo AND e com o termo? Então, Jéssica, aquele AND foi um operador booleano que a gente colocou para determinar uma relação entre os termos. Então, por exemplo, se eu coloco aqui simplesmente banana e maçã, ou o contrário, a plataforma, ela por trás, tá? Ela vai entender que são duas coisas diferentes. Sozinha, ela vai jogar aqui, tá? Invisível, você não vai ver, um AND. Ela vai juntar esses dois termos, tá? Obrigatoriamente encontrando os dois. Só que você precisa estabelecer essas relações. Por exemplo, se a minha relação fosse de alternância, banana ou maçã. Então, você precisa colocar, deixar bem definidas as relações e indico que evite ficar colocando um montão de termo sem associar com o operador booleano, tá? Sempre que tiver mais que um termo, mostra a relação com os operadores, tá bom? Vamos lá. Quando clicamos para gerar um alerta, Cauane pergunta, ele recorda as opções de refinamento de busca? Sim, quando você pede para fazer a criação do alerta, tudo que você for adicionando ali de refino, ele vai considerar como um critério da sua busca e ele vai guardar. Se eu pedir, por exemplo, documentos que falem de diabetes, que tenham sido publicados na revista Cell, ele vai marcar, só serve conteúdo falando de diabetes publicado na Cell, ele vai guardar essas opções de refino como critérios ali que, né, estão relacionados à tua estratégia, tá bom? André me perguntou, Aline, eu não entendi muito bem como ter acesso ao material assinado. Se eu pagar, posso ter esse acesso? Então, André, a Elsevier, ela não faz contratos de assinatura com pessoa física, né? Você pode pagar para ter acesso ao documento, né? Especificamente um documento que você queira. Eu não vou dizer que não pode, pode. Mas o pagamento é feito em dólar, cartão de crédito, e assim, não recomendo que vocês comprem conteúdo. Chegou no documento, não tenho acesso ao texto completo,
Pede o pessoal da biblioteca, do CIB aí da UFPR para apoiar vocês, para verificar se alguma instituição parceira tem esse documento, ou você entra em contato, manda um e-mail para o autor lá no início dos documentos, tem lá os autores, e você vai encontrar a informação do autor correspondente, vai estar lá o e-mail do autor, manda um e-mail para o autor pedindo uma versão do trabalho, não compra documento não, tá? É bastante caro, né? Em cartão de crédito, em dólar ainda, o dólar tá caro. Não faça isso, não. Existem outros meios éticos para que você tenha acesso ao documento. Tá bom, André? Nayara me perguntou, Aline, quais são as principais diferenças entre Science Direct e Scopus? Boa pergunta, justa pergunta, viu, Nayara? São plataformas diferentes, se comportam de maneira diferente, se posicionam de maneira diferente no fluxo da pesquisa. Science Direct é só conteúdo Elsevier, tá? É uma plataforma que serve para que você acesse ao texto completo, para que você tenha contato com o que o autor falou, com o que ele está defendendo ali no documento. Já a Scopus é uma plataforma referencial, é uma plataforma de indexação de conteúdo, não só publicado pela Elsevier, mas de conteúdo publicado por várias editoras, por 7.000 editoras, tá? Então, você em Scopus tem, como tem indexação de muito conteúdo de muitas editoras, você tem aí uma possibilidade de entender esse panorama, né? Essa situação de pesquisa a nível mundial a respeito de matemática. Então, você usa os Scopus antes no fluxo da pesquisa. Por isso que a gente começou com os Scopus antes, entendeu? Tinha toda uma lógica. Porque você começa com os Scopus para fazer a tua revisão bibliográfica, para entender o que já há de definido, o que já há de consolidado sobre matemática. Lá em Scopus, quando você encontrar um trabalho e você for ao texto completo, pedir para o texto completo, se esse trabalho for publicado pelo Elsevier, você vem para Science Direct, tá? Mas, claro, nada te impede de vir direto a Science Direct, mas eu quero que você saiba que a proposta em Science Direct é te colocar ali verificando, visualizando o ponto de vista dos autores, aquele momento que você vai considerar ali o que o autor está falando de fato nos trabalhos, tá? Mas, por exemplo, saber quem é o autor mais relevante na temática, quem vai te falar isso é Scopus, tá? Saber, por exemplo, qual o número de documentos publicados ali sobre matemática, você vai saber lá em Scopus. As propostas são diferentes. São plataformas que trabalham juntas. Elas são um time. Cada uma tem uma proposta bem definida, tá bom? Janice me perguntou. Aline, não entendi como você conseguiu visualizar figuras. Esse acesso não consta aqui. Estou olhando no site em conjunto com a disciplina. Então, depende. Pode ter documento que não tenha imagem, tá? Mas caso o documento tenha imagem, tabela, você vai conseguir, do lado do documento, ou você vai encontrar, né, descendo ali no corpo do documento, ou você vai encontrar ali olhando para o lado esquerdo e você vai ter a possibilidade de visualização da figura. Tem que ver o seguinte, você está no acesso certinho, está olhando o documento que você tem acesso, que se for um documento que você não tem acesso, você vai ter visualização só do resumo, tá bom? Jéssica me perguntou, por que alguns artigos apresentam X no lugar da data de publicação? Bem, quando o documento ele não tem informação, vamos lá, num título, para te mostrar aí um article in press. Quando o documento não tem informação de publicação, de data de publicação, esse documento, ele é um article in press, ele ainda está em processo para publicação efetiva. Vamos pegar aqui, ó. Por exemplo, esse documento. Hoje é dia 19, né? Esse documento, ele ficou disponibilizado ontem, no dia 18 de abril. Ontem? Tô perdida. Não. Ontem, dia 18 de abril. E aqui, ó, ele tá em press, ou seja, ele está em processo de publicação efetiva. Por que ele tá journal pre-proof? Ainda tem que haver aqui um trabalho editorial, porque quando a gente for lá no PDF, o que você vai encontrar? Esse PDF aqui, ele não está ainda diagramado no formato padrão dessa revista. Ele está trazendo aqui só para você dar a informação, mas não tá bonitinho como é o padrão dessa revista, ó. Tá vendo as marcas d'água e tal? Então, quando tá assim ainda, precisa passar um trabalho aqui editorial, aparece para você Journal Pre-Proof, tá? É uma pré-visualização ali. Você tem o acesso ao conteúdo, mas ele não tá como é o padrão da Academic Pediatrics. Quando tiver no padrão certinho, na diagramação correspondente com essa revista, aí vai estar escrito Corrected Proof, tá?
Quando houver a publicação efetiva, vai sumir esse impress e vai estar lá, sei lá, dezembro de 2021, quando rolar essa publicação efetiva, tá bom? Sueli me perguntou, se eu não tiver conta, não receberei o certificado? Então, Sueli, sem a conta Elsevier, não tem como gerar o certificado. Como eu disse, ela é feita em cima da sua conta. Essa conta é gratuita, tá? É a conta do Mendeley. O Mendeley não é pago, ele é gratuito. Então, por exemplo, se você for utilizar o Mendeley, você vai ter que ter essa conta. Então, você vai usar essa conta para... esses dados dessa conta são usados para o certificado, tá bom? Jane me falou que não está conseguindo acessar pelo CAF através do login e senha da UFPR. Jane, entre em contato com o CIB, tá? Ou com a biblioteca da UFPR de apoio, para que eles possam verificar direitinho com você, se os dados estão tudo certinho, se tem algum problema, ou se está vendo algum problema em relação ao CAF, aí é uma questão instituição e CAPS, porque a Elsevier não tem nenhum tipo de ingerência em relação ao CAF, tá bom? Leonardo me perguntou, olá, apenas para confirmar a informação de Reaccess, a UFR assinou Reaccess. Eva, plataforma muito importante. Obrigada, viu, Leonardo? É porque a gente sabe de tudo, né, dos contratos e tal, mas é tanta informação, é tanta instituição, é tanto país na cabeça que a gente, de vez em quando a gente fica meio, será que é isso mesmo? Rafaela tá me perguntando como assistir a aula gravada. Eu vou mandar para vocês o link e a senha para acesso à gravação, tá, Rafaela? Laís me perguntou, para fazer login no acesso CAF, uso o mesmo e-mail e a senha de acesso ao e-mail FPR? Tá lá, acho que login de e-mail e senha, eu acho que é isso mesmo, tá, Laís? Mas faz a confirmação direitinho, tá? Em relação a isso com o pessoal de biblioteca e tal. Porque como muda de instituição para instituição, eu não quero falar algo incorreto, que pode ser diferente para vocês, tá? E Iria me pergunta, o certificado vem no e-mail ou é necessário acessar a plataforma? Não, no e-mail vai um link e um código, você vai clicar nesse link, chegando na página desse link, você vai colocar lá o código, vai logar com a sua conta Elsevier e o certificado vai ser baixado para você, tá bom? Rafaela, você está querendo assistir aula sobre Scopus, me manda um e-mail, tá? Para que eu possa compartilhar com você os dados de acesso, tá bom? Isabela me perguntou se eu vou fazer uma outra sessão sobre Scopus. Toda semana tem sessão sobre Scopus, tá? Acho que, se eu não estou errada, amanhã tem uma, em parceria com a UFRJ. Toda semana tem 2 sessões, pelo menos, de Scopus. Se você quiser participar com outra instituição, me manda um e-mail e eu te mando o link de inscrição. Caso contrário, você pode me pedir também a gravação, aí é você que sabe. Tá bom, Isabela? Larissa me perguntou, a busca por assunto pelo periódico CAPES indexa no Science Direct também, ou eu tenho que entrar no site do Science Direct? Então, lá você vai encontrar, tá, a listagem de todo o conteúdo assinado pela CAPES que esteja aqui em Science Direct, tá bom? Então, quando você faz a busca lá, tartaruga marinha, o que tem de conteúdo, tá, aqui em Science Direct, que seja ou de acesso aberto ou assinado pela CAPES, você vai encontrar lá. Tem que lembrar que nem tudo que está em Science Direct, não é todo o conteúdo de Science Direct, todo o conteúdo da Elsevier que está disponibilizado para cá, está assinado. É um conteúdo muito grande? É um conteúdo de mais de 2.000 revistas, sem contar as outras coleções? Mas nem todo o conteúdo não, tá bom? Beleza. Vamos lá, tem mais algumas, tem 4 perguntas. Jordi perguntou, a Elsevier indexa dados originais dos arquivos? Por exemplo, eu preciso estudar os perfis de cloretos em estruturas. Tem vários artigos que tratam do tema, mas precisaria ter acesso ao raw data. Existe essa possibilidade? Eu acho que por raw data, né, pelos dados crus, talvez você queira falar em relação exatamente os dados foram ali, enfim, coletados, manejados pelos autores. Então, a Elsevier tem títulos que só publicam esses dados, tá? Alguns títulos. E ela recomenda muito, tá? Que os autores disponibilizem esse material suplementar. Então, você pode sim encontrar documentos, nesse caso aqui não tem, mas você pode encontrar sim documentos com material suplementar, tá? Com, enfim, um documento lá de texto com indicação de como foi trabalhado os dados, ou a planilha do Excel com os dados lá utilizados, enfim, tá? Se tiver disponível para o documento, você vai encontrar abaixo aqui da opção de tabelas, tá? Nesse lado esquerdo ali, onde ficam a possibilidade de ir nas partes do documento, você conseguiria ir direto lá no material suplementar, ou no fim do documento você também vai encontrar para esses documentos, mas assim, não é obrigatório em todos os documentos ter, tá bom? Mas a Elsevier recomenda muito que os autores anexem esses dados.
Josiane me perguntou, Aline, por não ser considerado uma base de dados, então não é recomendado usar Science Direct em revisão sistemática? Então, eu não sou assim, sendo muito sincera, a gente tem que tocar onde a gente alcança, né? Eu não sou muito especialista em revisão sistemática, na verdade, eu conheço muito pouco, tá? Não sou bibliotecária, então, assim, esses pontos específicos de tipos de revisões, realmente eu não tenho esse conhecimento para dar muita informação, tá? Mas eu entendo que vocês têm que fazer uma revisão, eu parto do princípio que uma revisão deve contemplar aí conteúdo de uma maneira geral. Tem que lembrar o seguinte, aqui em Science Direct, você vai ter só conteúdo Elsevier, né? Então, se a gente parte do princípio de olhar pela uma perspectiva global, é muito melhor que você faça essa tua busca, né, de uma maneira mais ampla. Você vai ter Scopus, você é da área de saúde? Se sim, tem Embase, vocês têm acesso a Embase pela CAPES, por exemplo. É de engenharia? Dá uma olhada em Compendex, tá? Acho que essas plataformas, elas são muito mais importantes em termos de revisão sistemática. Se você, por exemplo, for falar de revisão sistemática em saúde, Embase, tá? É o carro-chefe da Elsevier em relação a isso. E você tem que fazer o manejo. Para mais informações sobre isso, Josiane, e principalmente, quais são as plataformas que eu tenho que usar na minha área para essa revisão sistemática? Conversa com o bibliotecário, eles são especialistas nisso, eles vão poder orientar você melhor em relação a isso. Prefiro não dar muito detalhe para não tentar te falar de alguma coisa que eu não conheço com profundidade, tá bom? Estela me perguntou, o fator de impacto das revistas de Elsevier está em uma escala diferente. Geralmente um bom impacto é 6 e pouco, mas no Journal Finder aparece revistas com fator de impacto até 14. Então, Estela, vai depender as métricas de título para título, tá? Lembrando que título de uma área pode ter um fator de impacto bom 3, outros podem ter maior, enfim. Lembrando que para os títulos de Elsevier, a gente considera as duas métricas, que é a site score, tá? Que é em cima de Scopus, e o fator de impacto que vem lá da Clarivate, certo? Para falar um pouquinho mais de fator de impacto, fator de impacto bom para o título de administração. Fala com o bibliotecário, eles têm mais propriedade para isso. Eu não posso falar exatamente, um título bom de química tem fator de impacto quanto? Não sei mesmo, tá? Então, para esses pontos mais específicos, sempre fale com alguém que entenda sobre a temática, ou seu orientador, ou um par, um bibliotecário, tá? É muito mais seguro. Eu não estaria sendo prudente se eu metesse minha colher nessa temática, tá bom? Iria me perguntou, somente as instituições federais têm assinatura ao CAF, têm acesso ao CAF. Então, deixa eu me acomodar aqui melhor. A CAPES, o consórcio CAPES reúne 434 instituições, se eu não estou enganada, tá? Nem todas têm adesão do CAF, porque, na verdade, existe um esforço, né, estrutural, de TI, enfim, de compartilhamento de informação dos usuários, no sentido das credenciais acadêmicas e tal. Então, nem todas as instituições têm adesão ao CAF, tá, Iria? Mas todas as federais têm. O André me falou, a entrada é pela UFPR, acho que entendi. Sim, pode acessar pela proxy, tá, André? Eu também gostaria de participar da capacitação de Scopus, Aline. Envia para mim também o link. Mais fácil você me mandar um e-mail me pedindo, tá? Porque é tanta coisa na cabeça, tanta coisa que as pessoas me pedem que eu tô ficando meio esquecida. Então me manda, que é melhor, tá bom? Isabela me perguntou sobre raw data. Raw data é exatamente ter acesso àqueles dados, enfim, que foram utilizados ali pelos autores naquela pesquisa, enfim, a gente deixa disponível ali como material suplementar, tá? Porque eu não peguei um documento que tinha, mas, enfim, você vai encontrar materiais suplementares, deixa eu ver se a gente encontra um documento já publicado, pode ser que a gente já até tenha para eu mostrar. Você vai encontrar aqui, ó, tá vendo? Esses extra. Então, aqui você pode encontrar, aqui é um documento, tá vendo? É um documento Word, você pode encontrar planilhas e tal, tá? Data mining é quando você faz um procedimento aí, né, na plataforma, para fazer recuperação de conteúdo, tá? Mineração de dados que a gente fala. Geralmente o pessoal puxa conteúdo por API, né? Pelos famosos APIs, para puxar, né? Minerar, como eles falam, uma quantidade de conteúdo sobre matemática usando uma estratégia específica, tá bom? Beleza. Fernanda, manda para mim o e-mail, tá? Para que eu consiga... Manda para minha caixa de e-mail, para o a.b.silva@elsevier.com, tá bom? Beleza.
Jéssica me perguntou a última pergunta para a gente passar para Mendeley, tá? Para quem é da pós do login do Siga, não sei, Jéssica, algum colega, por favor, fale aí no bate-papo. O pessoal da pós-graduação é o login do Siga ou é a mesma coisa? É o e-mail? Contem aí. Ó, o pessoal tá dizendo que não, tá, Jéssica? Sigam eles aí porque eles sabem. Ó, não, é o mesmo, então tá bom. Então não muda, tá bom, Jéssica? Vamos lá, pessoal. Vamos para Mendeley, então, né? Quando a gente fala de Mendeley, deixa eu deixar esse documento aberto aqui que ele vai me ser útil. Quando a gente fala de Mendeley, o que a gente está tratando, né? A gente está tratando de uma solução. Já tinha dado uma pré-informação de que o Mendeley é uma solução gratuita. Então, o Mendeley, assim, não tem nenhuma relação, tá? Não atual, com CAPES ou com alguma instituição, porque não existe, assim, um modelo de assinatura. Não no Brasil, tá? A gente vai focar aqui. Esquece lá fora, tá? Existem alguns contratos ainda em vigor, em modelo de assinatura, enfim. Mas, no momento, o Mendeley é uma solução gratuita, tá? O Mendeley é um gestor de referências, e aí, por essa característica, ele te permite armazenar e organizar documentos e referências ali numa biblioteca, né? Um software, um programa, não só no programa, um software, mas também na nuvem, para que você tenha ali aqueles documentos, aquelas referências que vocês forem coletando ao longo aí desse processo de pesquisa. Então, aí você consegue armazenar e organizar esses documentos, essas referências, e consegue um apoio lá no processo da escrita científica, né? Que é quando você pega e começa o procedimento de inserção e citação e criação das referências bibliográficas, tá? O papel do Mendeley é te apoiar nesse sentido. Hoje, o Mendeley está disponível em duas versões. A gente tem uma versão chamada Reference Manager, que é a versão online. Quando você vem aqui no www.mendeley.com e faz login, você vai conseguir acessar sua biblioteca, seus documentos, suas referências. Vai! Mas é nessa versão online que se chama Reference Manager. Essa versão online, tá? Só para que vocês não fiquem perdidos e tal, ela existe dessa maneira, né, vindo aqui pelo site, e existe o Reference Manager também como como um programa que você baixe, tá? Mas ele ainda tem um papel muito em segundo plano ainda nesse mundo Mendeley, tá? A gente dá mais destaque para a versão desktop, que é a versão programa de computador, somente programa de computador. Ela é que reúne para a gente todas as funções do Mendeley como um gestor de referências. Então, por isso que a gente segue abordando e enfocando e tratando de maneira oficial a versão desktop, porque é ela que reúne todas as funções do Mendeley como um gestor de referências, tá? Beleza. Para utilizar o Mendeley, tem que ter conta. Não adianta querer utilizar o Mendeley sem conta. É aquela mesma conta Elsevier, comum a Scopus, comum a ScienceDirect, comum a Embase, comum a Reaccess, enfim. Fez lá a criação de uma conta em algum momento da sua vida, lá nessas soluções, ou fez agora, não precisa criar de novo aqui no Mendeley, simplesmente você replica os dados, tá? E faz o login. Se eu faço o login aqui no Mendeley, o que a gente vai ter? A gente vai ter o contato com a biblioteca nessa versão web, né? Se eu venho aqui no canto superior direito, eu encontro a opção Library, e quando eu clico em Library, eu vou conseguir verificar essa biblioteca Reference Manager, tá? Então, aqui ela estava sendo puxada, né? Tá sincronizando, enfim. E aqui eu encontro os meus documentos e as minhas referências, tá? Eu sei que no documento tem texto completo aqui. Quando a gente olha no documento, a coluna de File, e você encontra aqui esse símbolo de folha de papel com a setinha para baixo, tá? Pode clicar aqui, ó. E aí tem o texto completo, ele vai abrir o texto completo, espera um pouquinho, às vezes demora um pouquinho de nada, mas aí o texto completo ele vem para você disponível aqui, tá? Sei que eu vou falar uma coisa óbvia, mas para utilizar essa versão precisa de conexão de internet, tá? Mesmo o Reference Manager baixado, que eu falei que existe, você também precisa de conexão de internet. Não funciona sem internet. Tá? Não funciona no sentido de você não vai ter acesso ao teu conteúdo, ao teu documento ali, enfim, você tem na biblioteca sem conexão de internet, tá? Beleza. Vou sair aqui dessa minha conta, então vem aqui em cima no canto superior direito no meu nome e vou pedir para fazer o sign out, tá?
A gente vai deslogar aqui. E daí, o que a gente vai ter? Voltando lá na página inicial do Mendeley, a gente vai verificar no canto superior direito o botão download, tá? Então, você clica no download. E aí, a gente vai encontrar caminho para fazer o download da versão desktop e também para fazer o download do Mendeley Reference Manager. Como eu disse, o Mendeley Reference Manager é um programa que tem aquela mesma interface que você acabou de ver agora e depende de internet, tá? E ele ainda não tem todas as funções do Mendeley Desktop, beleza? Está sendo programado ainda, tá? Então, ele não atua ainda de maneira oficial, no sentido de fazer tudo que o Mendeley Desktop faz, tá bom? Então, seguimos no raciocínio do Mendeley Desktop. Não abandonem, bem pensem em abandonar o Mendeley Desktop por enquanto, viu? Cliquem aqui, então, no Download Mendeley Desktop, tá? No caso aqui para Windows, se você tiver outro sistema operacional, escolhe direitinho, compatível, né, com a tua situação aí. Faz download, instala no teu computador, e aí lá na área de trabalho você vai encontrar um ícone do Mendeley. Clica nesse ícone do Mendeley, tá? E aí o que você vai encontrar? Você vai encontrar a tua biblioteca, né? A opção de fazer o login na tua biblioteca, tá aqui aberta para mim. Você fez o login com a sua conta, o Mendeley vai abrir para você. Simples assim, tá? Ótimo. Aqui eu tenho uma série de documentos nessa biblioteca, os mesmos documentos que estavam lá na versão web, tá? Há uma sincronização, claro que como lá só atua com conexão de internet, a sincronização automática. A sincronização aqui, ela acontece todas as vezes que se abre a biblioteca, é feita automaticamente uma sincronização, e utilizando o botão Sync, que está aqui nessa barra de botões, no canto esquerdo, no canto superior esquerdo. Então, todas as vezes que vocês ingressarem um documento aqui para fazer check, mesmo número de documentos lá, mesmo número de documentos aqui, você vai fazer a sincronização, tá? Colocou um documento aqui, sem preguiça, sincroniza, tá? Beleza. Essa versão, ela funciona sem conexão de internet. Então, você consegue ter acesso ao texto completo, mesmo se você não tiver conexão de internet, tá? Aqui você vai ver que é um documento Elsevier, mas não tem regra. Você pode mandar para cá um documento publicado por outro editor, tá? Sem problema nenhum. Como que eu faço para colocar um documento aqui nessa biblioteca? É simples, tá? Vou fazer esse trabalhinho que eu não fiz antes. Eu tenho aqui esse documento aqui em Science Direct. Eu poderia ter a partir de Science Direct ou a partir de outra plataforma, clicado ali para fazer o download do PDF, feito o download do documento. E aí eu teria de algum momento, de alguma forma ali, na verdade, o texto completo como um arquivo no meu computador, né? Tendo isso, eu iria na biblioteca Mendeley Desktop, venho no canto superior esquerdo e a gente encontra uma barra de menus, tá? Com o menu File, o menu Arquivo, um menu muito importante aqui pra gente. Clica no menu File e aí você vai encontrar as subopções, tá? Uma dessas subopções é a subopção Add Files, adicionar arquivos. Você clica em Add Files. Vai abrir essa caixinha com as pastas do seu computador. Você seleciona a pasta onde está o documento, depois seleciona o documento que você deseja e clica em abrir. Feito isso, você traz aquele documento para a sua biblioteca. Como eu tinha o texto completo, vocês viram baixar o texto completo, né? Então, aqui vem o texto completo disponível para a gente também. Claro que em Science Direct poderia ter feito de outra forma. Poderia, por exemplo, ter vindo aqui abaixo do título e clicado no Add to Mendeley. Ele me pediu para logar na conta Mendeley e iria fazer o envio, tá? Mas estou te mostrando caso você já tivesse um documento no teu computador. Uma outra forma de fazer o envio de um documento para Science Direct é usando uma extensão para navegador que nós chamamos de Web Importer. Como obter o Web Importer? Vem aqui no canto superior esquerdo, na barra de menus, no menu Tools, menu Ferramentas, clica no menu Ferramentas, e aí a gente vai ter algumas opções, dentre elas, Install Web Importer. Clica aqui, então, para instalar o Web Importer. Quando você fizer esse clique, ele vai te levar no seu navegador padrão, ele me leva aqui no Edge, e então ele me leva
para obtenção do Web Importer. Você vai clicar aqui, ó, em Get Web Importer for Edge. Se estivesse no Chrome, estaria Get Web Importer for Chrome, sucessivamente assim. E aí você vai conseguir fazer a adição desse complemento, tá? No caso, está remover aqui, porque eu já tenho ele adicionado. Se eu tô aqui no Edge e olho para minha barra de endereço, do lado eu encontro um símbolo do name. Esse é o Web Importer, tá adicionado. Eu também tenho ele adicionado lá no meu Google Chrome. Canto superior direito, do lado aqui da barra de endereço, Web Importer. Para que serve o Web Importer? Abriu um documento, abriu uma notícia na internet, por exemplo, enfim. Tá aberto aqui? Ótimo. Clica no Web Importer. Ele vai pedir para logar na sua conta Mendeley. Então, você clica aqui em acessar. Ele vai pedir os dados, né? Que no caso, como está guardado os dados, ele já mostra, eu só preciso entrar. E daí, o que é feito? Ele vai fazer uma recuperação. Ah, essa biblioteca aqui é a biblioteca da Aline. Ok, que trabalho é esse? E aí, diante disso, o que ele vai fazer? Ele vai recuperar informações sobre o trabalho, a referência do trabalho, e caso você tenha acesso ao texto completo, ele vai também puxar o texto completo. Toda vez que tiver aqui vermelhinho do lado do título PDF, ele está vendo que você tem acesso ao texto completo, ele vai levar não só a referência, mas também o PDF, tá? Clicou em enviar, ele vai fazer o procedimento de mandar tanto o PDF quanto a referência, tá? Fez isso, volta para a biblioteca Mendeley e sincroniza. Simples assim. E aí você vai encontrar aquele trabalho chegando, tá? Ó, tá ele aqui, tá puxando o texto completo. Temos ele aqui, tá bom? Eu olhei para o lado aqui, vi alguém falando sobre a apostila. Eu vou mandar para vocês um material super completo sobre Mendeley, com as print das telas. Clica aqui para adicionar um documento, clica aqui para instalar o Importer, clica aqui para criar uma pasta, tá bom? Vamos lá, pessoal. Aí a gente vai alimentando essa biblioteca, tá? É preciso que vocês se importem bastante com informações desse documento. Quando o Mendeley, você traz o documento para o Mendeley tem um trabalho de extrair automaticamente os metadados do documento. Quando você clica em um documento, qualquer que seja o documento dessa biblioteca, do ladinho direito aparece a caixinha com os metadados dos documentos, tá? É de suma importância que esses metadados estejam corretos. Por quê? Porque é em cima da informação desses metadados que vai ser feita lá a colocação da informação de estação, mencionando esse trabalho, né? E a lista de referências, esse trabalho é a lista de referências. Se vier faltando aqui uma informação, ou se vier uma informação errada, vai impactar lá na escrita científica. Então, quando mandar um documento para cá, dá uma olhadinha, vê se é tudo certo, se os dados são todos preenchidos, se é isso mesmo, para você não ter um retrabalho posterior, tá bom? Se você tiver que mudar alguma informação dessa, vem no documento, clica na informação que você queira mudar. Ah, veio errado, ó. O ano desse documento não é 2021, não, era 2020. Clica no 2021, apaga o 1, bota o 0, acabou, ele vai mudar, tá bom? Você pode editar. Deixa eu voltar para 2021 que estava certinho, eu que mudei só para te mostrar, tá bom? Você pode aqui organizar a sua biblioteca. É muito importante que você organize, porque ao longo do tempo você vai colocando mais e mais documentos aqui. Vai ficar um pouco mais difícil de você encontrar um documento baixando, subindo, enfim, tá? Então, é mais fácil, por exemplo, que você organize documentos em pastas. Do lado esquerdo, nessa primeira caixinha, você tem a opção de criação de pasta, ó, Create Folder. As pastas, elas servem para que vocês possam organizar esses documentos por finalidade ou por disciplina, enfim, um critério que vocês achem melhor, tá? É uma forma fácil de encontrar um documento. Então, por exemplo, tenho aqui essa pasta de dissertação que eu criei, tá? Criei ela um dia, clicando aqui na opção Create Folder, dando o nome da pasta, teclei o Enter no meu teclado, pronto, pasta criada. Para trazer um documento para essa pasta, você tem algumas formas, tá? Ou mantém a pasta aberta, clica na pasta, seleciona a pasta. E quando for adicionar um documento, lá no File, Add Files,
Estando com a pasta aberta, o documento vem aqui para dentro da pasta direto. Ou no Web Importer, você tem a opção de selecionar a pasta. Tá vendo? Aqui, claro, não vai aparecer a pasta X, porque eu teria que fazer o procedimento de sair do Web Importer, deslogar, tá? Logar de novo para que ele entendesse, foi criada uma nova pasta X e agora dá a opção de você selecionar a pasta X. Mas basicamente é isso. Eu poderia já mandar para a pasta dissertação, tá bom? Ou para um grupo já. Ou, se o documento já está listado na sua biblioteca e você quer trazer para uma pasta, o que, que você poderia fazer? Você poderia selecionar o documento, tá? Manter o botão esquerdo do mouse pressionado sobre esse documento, não solta o botão esquerdo do mouse, clicou em cima do documento, mantém o botão esquerdo do mouse pressionado. E aí você mexe com o mouse, você vai conseguir arrastar esse documento lá para a pasta que você queira. Vamos botar na pasta X. Quando tiver com uma linhazinha preta envolvendo a pasta X, o documento está certinho em cima da pasta. Você solta o documento, ou, na verdade, solta o botão esquerdo do seu mouse, né? E aí, o documento vai estar aqui na pasta X, tá bom? Simples assim. Seleciona o documento com o botão esquerdo do mouse, mantém o botão esquerdo do mouse pressionado, arrasta o documento até a pasta, vê a linhazinha preta em volta da pasta, tá certinho o documento naquela pasta, pode soltar o botão de esquerdo que está mandando pressionado. E assim você alimenta as pastas, tá? Você também tem a possibilidade de criar grupos. Os grupos, eles servem para que você possa compartilhar documentos com outras pessoas, né? Aqui no Mendeley, a gente tem condição de criar grupos privados, tá? Então, a gente vem aqui na opção Create Group. Grupos privados permitem que você possa compartilhar tanto a referência quanto o texto completo, tá? Dá um nome para o seu grupo. Dei um nome qualquer aqui. Cliquei em Create Group. Dou os e-mails das pessoas que eu queira convidar para esse grupo, tá? Depois que eu terminar de fazer isso, clico em Send Invite, tá bom? E aí, o que acontece? Eu vou dar só um ocultar, porque eu estou fazendo isso só de demonstração. O grupo criado, né? Quando o grupo ficar criado, ele vai ficar listado aqui. E aí, como que você coloca um documento no grupo? Igual você fez com a pasta. Ou mantém o grupo aberto e adiciona o documento aqui, tá? No Add Files. Seleciona um documento qualquer. Se lá não tem nada de novo aqui interessante. Pode ser esse aqui. E clique em abrir. Ou você pode também fazer o procedimento lá pelo Web Importer, tá? Escolher aqui o grupo. Como eu disse para vocês, não está listado aqui porque acabei de criar. Precisa, né, claro, esse reconhecimento. Então, sai do Web Importer, loga de novo no Web Importer que você vai ter essa opção. Ou, como eu tinha mostrado anteriormente, arrasta aqui, ó, para o grupo. Seleciona o documento, mantém o botão esquerdo do mouse pressionado e arrasta o documento lá para o grupo. Para o grupo, tá aqui embaixo. Ai, calma aí, deixa eu baixar de novo. Pronto. Agora sim, seleciona o documento, mantém o botão esquerdo do mouse pressionado e arrasta até o grupo. Todo mundo que estiver nesse grupo vai ter acesso ao texto completo, tá? É importante falar com vocês a respeito do que vocês têm com essa conta gratuita Mendeley. Vocês podem aqui armazenar, acho que deu um problema com a internet. Vocês podem armazenar, tá? 2 GB nessa biblioteca. Podem compartilhar 100 megas nos grupos e vocês podem criar 5 grupos privados de até 25 pessoas. Então, 2 GB de armazenamento, 100 megas para compartilhar e 5 grupos privados, né? 5 grupos, agora só tem grupos privados, de até 25 pessoas, tá bom? Deixa eu responder aqui algumas perguntas do QIA, e aí depois, em seguida, a gente vai para a parte de escrita científica, tá bom? Inserir citação, criar referências, vou fazer essa simulação com vocês. Daniele me perguntou, Aline, você teria alguém para indicar para dar um curso mais completo sobre fontes de pesquisa? Então, Daniele, de uma maneira geral, tá? Considerando fontes disponíveis como um todo, é melhor você entrar em contato com um bibliotecário, tá? Eles têm esse manuseio de plataformas de diferentes editores, essa visão mais ampla, então é melhor que você possa, para ter essa visão mais holística, né? Você consulte um bibliotecário.
Nós, editores, damos seções específicas das nossas soluções. Então, eu, por exemplo, vou conhecer muito de Scopus, tá? Assim como um bibliotecário conhece do manejo de Scopus, as informações de Scopus, mas eu, por exemplo, não iria conhecer profundamente de informações sobre PubMed, por exemplo, ou sobre qualquer plataforma de outro editor, sobre, sei lá, Emerald Inside, ou qualquer outra plataforma de outro editor, porque eu não trabalho com essas plataformas, nem uso elas, tá? Então, obviamente, eu não teria informações muito assertivas ou muito direcionadas sobre elas. Então, qualquer dúvida sobre pesquisa, coleta de onde eu coleto conteúdo para pesquisa, qual a melhor plataforma para tal proposta, conversa com o bibliotecário, eles são especialistas nisso, você vai estar em super excelentes mãos, tá bom? Jéssica me perguntou se no Mendeley pode colocar documentos que não são Elsevier. Sim, pode colocar documentos que não são de Elsevier, tá? Eu tenho documentos aqui. Cadê? Deixa eu ver. Tem um documento aqui, ó, que não foi publicado pela Elsevier, tá? E tá aqui. Simplesmente não tem nenhum problema, não tem nenhuma restrição, tá? Jordi falou, tenho bibliografia guardadas com Zotero. Será que posso exportar direto para o Mendeley? Você tem como fazer esse movimento de trazer para o Mendeley um documento ou a biblioteca toda. Você precisa exportar essa biblioteca ou esse documento lá do teu gestor original. Quando chegar no Mendeley, você vem aqui no menu File, no menu Arquivo, e clica na opção Import. Se você tiver um arquivo com esses formatos aqui, você vai conseguir trazer sem problema nenhum esses documentos ou vários documentos de lá para cá, tá bom? Laísa tinha me perguntado, acho que eu já respondi antes, né? Se apenas documentos de Elsevier podiam ser adicionados ao Mendeley. Não, documentos tenham qualquer fonte, tá? Lívia também fez a mesma pergunta, então respondi. Entre o EndNote e o Mendeley, Giovana me pergunta, qual você acha que é melhor? Sempre vou tentar vender meu peixe, né, Giovana? Sempre vou dizer que o Mendeley é melhor, claro, porque trabalho com Mendeley, né? Mas, assim, no geral, são dois gestores de referência, eu não uso o EndNote, nunca usei o EndNote, nem sei como é que se usa o EndNote, para você ter uma noção, mas escuto ver, foi meio ruim essa. Eu escuto os usuários falando que o EndNote, ele só tem versão online, parece que a versão software é paga, enfim, no Mendeley, as funções, né, as versões não são pagas, que você pode pagar se você quiser, se não, obrigado, se você quiser aumentar essa capacidade de armazenamento. Tipo a assinatura de serviço de streaming que você faz, você poderia fazer isso se você quisesse, mas não é obrigatório. Mas as funções do Mendeley não dependem disso, entende? Então, só por esse fator de estar disponível de maneira gratuita a versão do desktop, eu acho que é um a mais, tá? Para fazer, diferença do Mendeley com Zotero, diferença do Mendeley com EndNote, diferença do Mendeley com outro gestor. Aí é melhor consultar quem use vários desses gestores, talvez teria uma visão mais comparativa em relação a isso. Eu escuto muito do que os usuários falam, tá? Qual é a quantidade de espaço que esse software e a biblioteca ocupam no computador? Então, exatamente o espaço que o Mendeley gasta em termos de instalação, não sei não. Você pode até depois olhar exatamente lá no C do seu computador. Mas em relação à biblioteca, não tem mágica, né, Daniele? Então, o que acontece? Para que esse documento ele esteja disponível mesmo sem conexão de internet, ele tem que estar no seu computador, né? Não necessariamente que você, baixei o documento, está na pasta download, sem ficar para sempre lá. Não. Mas quando você traz para o Mendeley e faz a sincronização, o que acontece? Quando você tem essa sincronização, o documento ele fica dentro da instalação do Mendeley. Ou seja, vou te mostrar. Aqui um documento, ó, se eu clicar nele, esse aqui, você já abriu, né, o texto completo. Se eu clicar nesse documento com o botão direito do meu mouse, eu vejo uma listinha de opções. Se você clicar em Open Containing Folder, ele vai trazer para você exatamente no seu computador onde está esse documento. Como eu falo, não tem mágica. Para você ter acesso à internet, tem que estar aqui, tá? Então, esses documentos estão aqui. E aí você vai vendo aqui quanto que vai pesando cada trabalho, tá? Mas a ideia é que você tenha o texto completo aqui, tá?
Se vale a pena em relação a fazer a substituição pelo Google Drive, eu acho que tem que ver direitinho, Daniele, qual é a sua intenção. Se intenção de armazenagem, aqui você tem como armazenar, tem como organizar? Sim, você tem a possibilidade de fazer o procedimento, por exemplo, de escrita científica, de inserir citação, criar referências, tá? Então, eu acho que talvez seja interessante você prezar esses prós e contras em relação a isso, mas que tem a existência de algo é ocupado no computador em termos de espaço? Sim, vai ser, tá bom? João me perguntou, sempre que abre o Mendeley, ele fica um grande tempo fazendo upload nos arquivos. É assim mesmo, tem biblioteca grande, vai fazer essa sincronização sempre, tá? Ilha me pergunta, quando se cria o grupo, as pessoas precisam ter o Mendeley? Sim, elas precisam ter Mendeley, tá? Todas precisam ter a conta Mendeley para ter acesso ali ao grupo, aos documentos, tá bom? Alisson me pergunta, fazer esse arrastar do documento, ele é retirado da pasta que estava? Não. Quando você pega um documento de todos os documentos e arrasta para uma pasta, ele vai continuar listado em todos os documentos. Afinal, todos os documentos da sua biblioteca, eles têm que estar listados em todos os documentos. O que você está fazendo é um rearranjo, né? Colocar esse documento num local para ser encontrado mais fácil, que não vai implicar também em remover 2, 3, 4 vezes o mesmo espaço do documento que você colocou em 2, 3, 4 pastas, tá? É só uma maneira de achar mais fácil o documento, tá bom? E aí, pessoal, o que a gente faz? A gente vai falar agora da parte de escrita científica, tá? Para fechar a sessão. Bem, o Mendeley, ele conversa com o editor de texto, tá? Conversa com o Word, conversa com o LibreOffice. Essa conversa é mediada pelo que nós chamamos de plugin, tá? A gente no universo Mendeley tem 2 plugins. A gente tem um plugin chamado Mendeley Desktop Citation Plugin e temos um plugin chamado Mendeley Cite. O Mendeley Cite, ele só se liga com algumas versões do Word, que são Word 2016, Word 2019, Office 365, o Word Online e o Word para iPad, tá? Não se liga Mendeley Cite com o LibreOffice, tá? Já o Mendeley Desktop Citation Plugin, ele se liga com versões do Word e com versões do LibreOffice. Onde você encontra caminho para associar os plugins? Aqui você vem no menu Tools, menu Ferramentas, tá? E aí você vai clicar na opção Install MS Word Plugin ou Install LibreOffice Plugin, tá? Se você tem outras versões que eu não mencionei do Word, que são compatíveis com o Mendeley Cite, é claro, ou se você tiver LibreOffice, tá? Se você tiver essas versões mencionadas, Word 2016, Word 2019, Office 365, Word Online ou Word para iPad, calma que no meu material tá tudo bem escritinho, tá? Relaxa. Você vai ter a possibilidade de obter o Mendeley Cite. Bem, aqui então você encontra os caminhos para a obtenção desses plugins. Vou te mostrar um site super útil, que é esse aqui, ó. Você vai copiar ele e você vai guardar essa informação, tá? Lá no centro de suporte do Mendeley, você encontra a informação sobre essa compatibilidade. Eu vou dar o último link para vocês, tá? Aqui, quando eu chego no centro de suporte, eu geralmente faço uma busca usando a palavra versions, que é a palavra versões, e eu clico nesse primeiro resultado aqui, falando do que é suportado aí pelo Mendeley e seus complementos, enfim. E aí, o que a gente vai ter? Aqui você tem todo tipo de compatibilidade, com sistema operacional, com navegador e com editor de texto. E aí você vai encontrar o seguinte, você vai encontrar compatibilidade com o Mendeley Desktop Citation Plugin, com Word e com LibreOffice, e a compatibilidade do Mendeley Cite. Vou copiar isso aqui e colar, tá? E aí, vocês podem guardar isso aí se vocês quiserem para consultar posteriormente, tá? Se acha aqui onde você se encontra, em que situação você se encontra, para você definir qual plugin você vai usar. E aí, feito isso, volta no Mendeley, menu Ferramentas e faz a devida instalação correspondente com a situação sua. Fiz a instalação,
vou no editor de texto. O meu editor de texto é o Word, tá? Eu tenho o Office 365, ele é compatível com o Mendeley Site, mas eu tenho os dois plugins, tá? Eu sei que existem caminhos aí do TI que fazem que vocês às vezes consigam ter os dois plugins, mas não tem, assim, nenhum tipo de a mais, sabe? Só vale a pena ter os dois plugins se você trabalhar na Elsevier treinando Mendeley. Caso contrário, não tem nenhuma vantagem. No Word, você vai encontrar o plugin no menu Referências, tá? Aqui, nessa caixinha aqui, esse é o Mendeley Desktop Citation Plugin. E lá no canto direito, esse é o Mendeley Site, tá? Se a gente estiver falando de LibreOffice, o seu Mendeley Desktop Citation Plugin, ele vai se encontrar com uma faixinha ao lado da página em branco. O que eu vou fazer? Vou fazer um exemplo, né? Uma simulação com um plugin e depois com outro plugin, tá? Vamos lá, vou aumentar aqui essa fonte para ficar um pouquinho mais confortável para vocês e vamos inserir aí umas citações. Alguns casos interessantes aqui para a gente conversar. Beleza, quero inserir uma citação após aí a primeira sentença, né? Então, posiciono o cursor do meu mouse após a sentença e vou lá no menu Referências. Eu estou no Word. Aqui a gente vai usar o primeiro plugin, tá? O Mendeley Desktop Citation Plugin. E o que a gente vai fazer? A gente vai clicar aqui no botão Insert Citation, inserir citação. E aqui vai aparecer essa caixinha. Nessa caixinha, você vai botar alguma palavra contida lá naquela caixa dos metadados para que você possa encontrar o trabalho facilmente. Por exemplo, eu lembrei que lá no trabalho, no título, tinha a palavra Iêmen. Então, digita aí Iêmen e vai procurando. Repara que tem trabalhos que tem Iêmen no resumo, outros no título. Você vai baixando até encontrar o trabalho que você queira, tá? Encontrou o trabalho? Clica nele e depois clica em OK. E aí, citação inserida. Vamos de novo fazer uma dupla citação agora. Posiciona o cursor do teu mouse após a sentença, vai lá no Insert Citation, caixinha, busca o primeiro trabalho. Seleciona o primeiro trabalho, depois busca o segundo trabalho, seleciona o segundo trabalho, enfim, busca, seleciona. Quando você terminar, OK. Prontinho. Daqui a pouco a gente muda de estilo, tá? Deixa eu continuar com esse estilo, daqui a pouco a gente muda. E o segundo Smith, Aline? Citação indireta. Já falei o nome aqui do sobrenome do autor. Quero trazer entre parênteses só o ano. Faço o quê? Posiciona o cursor do mouse após a sentença. Vai no plugin. Opa, agora sim. Vai no plugin e clica em Insert Citation. Já que você sabe o sobrenome do autor, né? Então digita na caixinha aí, ó. Smith. Pronto, mais fácil. Recuperou fácil o trabalho. É esse trabalho mesmo que a gente quer, desse autor chamado Abir Smith. Seleciono esse trabalho e não clico em OK agora. Olha o pulo do gato. Para que venha só entre parênteses 2020, tá vendo tudo que tá aqui tarjado em azul na caixinha? Ó? Search for additional reference. Apaga. Tá vendo que do lado do 2020 tem um ponto e vírgula? Apaga também. Apagou a parte azul, apaga o ponto e vírgula. Você vai ver uma partezinha que até então você não via, tá? Onde você pode fazer a edição da citação. Seria o número de página, o número da figura, enfim. Botar um prefixo, um sufixo. O meu exemplo aqui era suprimir o nome do autor, para aparecer entre parênteses só o ano. Então, clicaria aqui em Suppress Author e depois clicaria em OK. Só 2020. Preciso inserir as referências, Aline. Vou colocar aqui referências. Posiciono o cursor do meu mouse, onde eu quero que seja inserida a listagem das referências. Venho no meu plugin e clico na opção Insert Bibliography. E pronto. Inserimos a bibliografia, tá? Aline, como é que eu faço para mudar de estilo? A gente está aqui no estilo APA, né, na 7ª edição. OK, se eu quero mudar para o estilo Modern Language Association Native Edition, esse daqui. Abri a caixinha de estilo, já achei logo o estilo, então só clica nele e pronto, e ponto.
ponto final, mudou de estilo. Se eu quiser um estilo que não está nessa primeira lista, aí eu venho aqui no mais estilos, vai abrir para mim essa caixinha e eu dou uma verificada. Puxa, será que o estilo que eu quero, eu já instalei em algum momento no passado, esqueci? Vem aqui em cima e procura. Ah, o estilo que eu queria era esse estilo aqui, ó, Side and Right 10th Edition de Harvard. Ok, seleciona esse estilo, já está instalado, né? Então, seleciona o estilo, clica em Use this style, ele vai dizer que está selecionado e depois eu clico em Done. Pronto, fez o estilo. Se o estilo que eu quero não está mesmo na primeira lista, aí eu vim aqui no mais estilos, More Styles. Não está na lista de instalados. Opa, então tem que instalar. Clica na aba Get More Styles, obter mais estilos, e digita o estilo que você queira, tá? Então, sei lá, coloquei aqui uma partezinha, uma raizinha de palavra. Se você sabe o nome do estilo todo, claro, você vai botar o nome do estilo todo para ficar mais fácil de encontrar. Busca o estilo, seleciona o estilo que eu quero, clica no botão Install, de instalar. Ele vai dizer que está instalado. E se eu quero usar agora esse estilo, American Journal of Community Psychology, eu venho aqui em Installed, instalados, procuro esse estilo, tá aqui, quarto, né? Acabei de instalar, então seleciona ele, usar este estilo e clico em Done. E ele mudou para American Journal of Community Psychology, tá? Terminei esse trabalho, tô com esse plugin no Word, o que eu preciso fazer? Preciso salvar esse documento de uma maneira diferente. Tô com esse plugin no LibreOffice, salva como você está acostumado. Tá com esse plugin no Word, vem aqui no menu Export, Export As, e clica aqui, primeiro, salva uma versão nesse Compatible with LibreOffice, que significa com macros, para guardar uma versão com macros, uma versão que mantém essa rodagem das macros, ó, quando você muda de estilo ou atualiza alguma coisa no documento, quem faz isso são as macros. Para poder mudar esse documento posteriormente, você precisa dessas macros, tá? Então, você vem aqui em Export As Compatible with LibreOffice para guardar para você uma versão com macros, vai que você precisa lá na frente modificar. E você vai salvar depois uma versão sem as macros, tá? Without manually fields, sem as macros. Para você mandar essa versão para uma outra pessoa. Nunca manda a versão com macro para outra pessoa. Para orientador, para revista, nunca. Sempre mandar a versão sem macros, tá? Então, tô no Word com esse plugin, clica em Export Yes, Compatible with LibreOffice significa com macros, para eu guardar uma versão para mim com as macros, se eu tiver que atualizar. E Without Manually Fields, guardar uma versão sem as macros, tá? Beleza. O que a gente vai ter aqui? A gente então tem esse plugin, tá? E eu tenho que apagar tudo agora para fazer com o Mendeley Site, porque como eu disse, são plugins diferentes, eles nem se conversam, certo? Você tem um só, eu já avisei. Vamos aqui colocar tudo de novo. É mais rápido, não vai demorar não, juro para vocês. E aqui, ó, a gente vai fazer agora com o Mendeley Site. Então, estando no menu referências, eu venho aqui e clico no Mendeley Site. Vai abrir essa caixinha. Nessa caixinha, ele vai carregar, então, a minha biblioteca, as minhas opções de documentos, né, para a gente fazer a inserção da citação e criação das referências. E assim que abrir, o que você vai fazer? Vamos começar, né? Então, posiciona o cursor do mouse após a sentença. E aqui a gente vai ter o seguinte, a gente vai ter a possibilidade de ou buscar o trabalho, tá? Ou se o trabalho já estiver aqui entre os primeiros, seleciona a caixinha ao lado do trabalho e depois clica em Insert One Citation, inserir uma citação, caso só uma citação que está aqui, que foi selecionada por nós aqui nesse momento. Ok, e aí, inseriu. Vamos de novo. Posicionei o cursor do mouse, vou buscar um trabalho, seleciono um, quero buscar outro trabalho? Busco o segundo trabalho,
seleciona o trabalho. Quando se você for selecionando, repara que em cima vai ficando a informação desses trabalhos, né, para a composição da citação, nessas caixinhas, na verdade, nessas formas ovaladas, tá? Então, foram selecionadas duas citações, né, duas informações para compor uma citação, para fazer, no caso, a dupla, e você clica em Insert Two Citations, inserir duas citações. Ele faz a dupla, tá? Beleza. Vamos lá no segundo Smith. Posicionei o cursor do mouse. Vamos buscar aqui Smith para fazer aquela citação indireta. Vou marcar a caixinha ao lado do trabalho do Smith. E qual é o pulo do gato aqui para aparecer só o 2020, entre parênteses? É eu vir e clicar nessa forma ovalada. Então, clico na forma ovalada, lá no topo, ali onde está a informação, porque alimenta a citação. E aqui eu vejo aquela parte de edição. Marco a caixinha Suppress Alter, clico em Done, e depois que eu já coloquei, né, as informações, os critérios que devem ser seguidos, eu clico em Insert One Citation. Só 2020. Para inserir a listagem de referências, posiciono o cursor do meu mouse, onde eu quero que sejam inseridas as referências, venho no Mendeley Site, no menu More, menu Mais, e clico em Insert Bibliography. Confirmo o comando para inserir a bibliografia, clico em Continue e pronto, apareceu aqui, tá? Para mudar de estilo, no Mendeley Site não existe isso de instalar. Você vem aqui no Citation Style, no menu Citation Style, estilo de citação, e procura o estilo, tá? Aqui você vai encontrar já alguns estilos que a gente vai ter logo de primeira. Então, você poderia selecionar um estilo, poderia ser o Science, e clicar em Update Citation Style, e aí iria fazer essa modificação para o estilo Science, ou você iria clicar em Select Another Style, tá? Poderia buscar um estilo aqui, ó, sei lá, ABNT. Vai encontrar vários ABNTs, muitos mesmo, tá? Eu vi que alguém perguntou em relação à norma ABNT. Enfim, são várias variações aqui, tá? Mas chegou até o meu conhecimento que esse Universidade de São Paulo, tracinho Escola de Comunicações e Artes, tracinho ABNT, tá seguindo aí, enfim, tá bem alinhado a última, enfim, atualização da norma ABNT. Então, poderia simplesmente só clicar aqui no estilo que eu quero, pedir para fazer atualização, update citation style, e aí ele vai mudar para ABNT, tá bom? E aí assim a gente vai fazendo a transição entre, enfim, os estilos, etc, tá bom? Para salvar com o Mendeley Site, como que a gente faz? Normal, arquivo salvar como? Não precisa salvar a versão com macro e sem macro. Por quê? Porque a programação do Mendeley Site é diferente, tá? Então, ele funciona com macro para ti e funciona para outra pessoa sem macro, tá bom? Sem nenhum problema em relação a isso, mais dificuldade não. É só salvar normal, tá bom, pessoal? Então, assim, era isso que eu queria conversar com vocês em relação a Mendeley, em relação a Science Direct, tá? Eu vi que ficaram 21 perguntas aqui. Eu vou, ao longo da semana, baixar o relatório do QI e vou respondendo para vocês individualmente, tá? Para não estender a sessão, até porque eu vou entrar com uma sessão chilena daqui a pouco. Mas, enfim, se vocês tiverem qualquer dúvida em relação a Mendeley, em relação a Science Direct, entre em contato comigo por um desses e-mails, tá? Prefiro que entre em contato com a.b.silva, porque cai direto para mim, pelo menos eu vejo pelo celular. Nem sempre eu vejo pelo celular os que caem pela caixa do treinamento, mas pode mandar, porque eu vejo quando estou pelo computador, tá? Enfim, qualquer problema, entre em contato comigo para que eu possa te orientar, para que eu possa apoiar. Em relação aos certificados, então, a gente vai conversar sobre isso, tá? Vai demorar alguns dias, eu acredito que não passe de 10 dias. Peço muito perdão, quem já está acostumado a participar das nossas sessões sabe que a gente libera isso muito rápido, às vezes no mesmo dia, 2 dias, mas a gente está com essa questãozinha relacionada ao Research Academy, a gente está em cima para o time corrigir logo, para ficar tudo normalizado e vocês conseguirem baixar o certificado. Sobre Scopus é aquilo que eu falei, tá? Eu vi que vários de vocês conseguiram, alguns me falaram, ali, ele baixou sem a carga horária. Se tiver muita pressa, me manda e-mail, tá?
para que eu faça isso para vocês manualmente. Como eu falei, tenha aquele bom senso, aquela compaixão comigo. Eu não consigo fazer 400 certificados assim, tá? Manualmente, muito complicado. Então, se você, tipo, tô precisando muito entregar lá, enfim, na secretaria por causa do doutorado. Ou beleza, eu vou te providenciar, não vou te deixar na mão. Mas se você puder esperar um pouco, né, algo assim de imediato, aguarda um pouquinho que vai se resolver e eu vou te mandar qualquer nova informação, que, enfim, se mudar qualquer coisa daqueles dados, eu vou te informar. Tá bom, pessoal? Muito obrigada, Gil, pela companhia nesses dias, pelo apoio. Qualquer dúvida que tiver, entre em contato comigo que eu vou estar apoiando. Fiquem bem, se cuidem, até a próxima e tchau, tchau.